tudo bem? A gente está dando início agora, primeiro com a apresentação do cântico, depois a gente estará dando início à palavra. Mais uma vez, boa noite. Gostaria de dar alguns avisos antes de nós começarmos. Primeiro, agradecer pela presença de cada um aqui, que puderam se disponibilizar para estarmos aqui presentes, para ouvir a palavra, mais uma vez, no segundo dia. Então, quero pedir que antes de começarmos a palavra, cada um aqui, se possível, desligue os celulares ou deixe no modo silencioso, tá bom? E avisar que amanhã o seminário não será às 7 horas, como hoje, será de manhã, no período do culto que normalmente nós temos. Então é das 10 até meio-dia, mais ou menos. Teremos almoço, então por favor, depois de terminarem, sinta-se à vontade para ficarmos para almoçar, tá bom? Então, vamos dar início à palavra. Boa noite a todos. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Hoje também, bênção de Deus sempre esteja com vocês. Vamos orar todos juntos. 하나님 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós agradecemos. 오늘도 하루를 인도해 주시고 이 저녁 때 하나님 말씀 듣게 해주셔서 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos conduzido hoje à noite para a sua palavra.
하나님의 말씀을 사모하는 사람들이 말씀 앞에 나왔습니다. As pessoas que buscam a sua palavra vieram para diante da sua palavra. 필요한 말씀을 허락해 주시고 하나님의 살아계심을 이 시간 나타내 주시옵소서. Que o Senhor permita a palavra necessária e possa manifestar que o Senhor Deus é vivo. 말씀 듣는 모든 분들의 마음을 인도해 주시고 전하는 입술도 주님 지켜 주시옵소서. Que o Senhor possa conduzir o coração de todos que estão ouvindo as suas palavras e daquele que profere as suas palavras. 시작부터 마치는 시간까지 하나님 은혜의 손길에만 의지합니다. Nós somente dependemos da mão de graça do Senhor desde o início até o término. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Primeira palavra, Isaías, capítulo 45, versículo 22. Vamos aqui, não, vamos ler. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. 어제 하나님이 창조주이신 것을 우리는 성경을 통해서 배웠습니다. Então, ontem nós aprendemos através da Bíblia que Deus é Criador. 성경을 좀 자세히 공부해 보면 하나님이 창조자라는 것을 우리는 분명히 알 수 있습니다. Então, se nós estudarmos a Bíblia de forma detalhada, nós podemos ver que Deus é o Criador. 이 세상 어떤 것도 저절로 된 것은 없습니다. Não existe nada no mundo que se fez por conta própria. 또 어린 아이가 갓난 아이가 혼자서 살 수 없듯이 우리도 돌봐주는 하나님이 계시지 않다면 우리는 살 수 없습니다. Assim como as crianças recém-nascidas, pequenas, não tiverem alguém que cuide delas, nós também, se não tivermos a Deus que nos guarda, não temos como viver. 우리는 오늘도 음식을 먹었습니다. Hoje também nos alimentamos. 그 음식을 사람이 만들어낼 수 없다는 것도 우리는 어제 배웠습니다. Ontem nós aprendemos que a comida que nós comemos sempre também não pode ser feita pelo homem. 어제도 하나님의 은혜로 하루를 살았고 오늘도 우리는 하나님의 은혜로 하루를 살았습니다. O dia de ontem nós vivemos pela graça de Deus e o dia de hoje também vivemos pela graça de Deus. 창조주 하나님이 계시다는 가장 확실한 증거가 뭡니까? Então, qual é a evidência mais exata para sabermos que Deus Criador existe? 지금 내가 지금 살아있다는 거예요, 바로. Tá, a evidência de que eu estou vivo agora. 지금까지 내가 죽지 않고 지금까지 살았다는 것이 창조주 하나님이 계시다는 증거입니다. Então, eu não ter morrido e estar vivo até o presente momento é a evidência de que Deus, o Criador, está vivo. 하나님은 우리에게 진정한 휴식을 주시기 원하십니다. Então, o Senhor Deus, Ele deseja nos permitir o verdadeiro descanso. 하나님은 우리를 구원하기를 원하셔요. O Senhor Deus deseja nos dar a salvação. 올야이 바라미 하나님을 바라보는 그 사람을 하나님이 구원해 주신다는 거예요. Então, o Senhor Deus, Ele está dizendo que Ele vai salvar aqueles que olharem para Ele. 마음을 열고 정말 믿음의 눈으로 하나님을 바라본다면 틀림없이 여러분을 구원해 주실 겁니다. Se você abrir o seu coração, você olhar para o Senhor Deus, com certeza Deus irá salvá-lo. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. 여기 우리는 하나님은 우리 눈에 보이지 않습니다. Então Deus não é visível aos nossos olhos. 그런데 하나님이 만들어 놓은 그 피조물을 통해서 우리는 보이지 않는 하나님을 볼 수 있어요. Mas através da criação do Deus invisível, nós podemos conhecê-lo. 여기 하나님이 만들어 놓으신 모든 피조물에 그 피조물들의 하나님의 영원한 능력과 신성이 그 만물에 나타난다 그랬습니다. Então quer dizer que em toda a criação do mundo, toda a criação feita por Deus, nós podemos ver a sua divindade, o seu poder se manifestando. 그래서 아무도 하나님을 믿지 못한 것에 대해서 핑계 댈 수 É 없습니다. por isso que ninguém pode dar a desculpa dizendo que não conhecia a Deus. 저
저는 뭐 이래서 하나님을 믿지 못했어요. 어떤 핑계를 하나님 앞에 하나님 믿지 못한 핑계를 댈 수 없어요. Então ninguém pode dar a desculpa de que, eu não conhecia o Senhor Deus por causa dessa situação. 성경을 배우지 않았어도 하나님이 만들어 놓으신 이 우주 만물 이걸 조금만 생각해 봐도요. 하나님 계신 걸 우리는 믿을 수밖에 없습니다. Então, mesmo que nós não tenhamos estudado a Bíblia, se nós olharmos um pouco para a criação do Senhor Deus, este universo, nós podemos conhecer sobre Deus. 하나님은 만물을 통해서 창조주를 나타내고 계신 거예요. O Senhor Deus, ele manifesta a sua forma de criador através da sua criação. 자, 여기 예레미야서는 2600년 전 성경입니다, Então, 여러분. Jeremias é de 2600 anos atrás. Jeremias 33, versículo 22. Vamos ler tudo juntos. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar. 여기 이 exército dos céus 이건 밤하늘의 별들을 말합니다. Aqui ele se refere ao exército dos céus, quer dizer que são as estrelas. 밤하늘의 별을 셀 수 없는 것처럼 바다의 모래도 측량할 수 없다라고 말씀하셔요. Assim como não podemos contar o número de estrelas no céu noturno, nós não conseguimos contar os grãos de areia no mar. 하나님은 밤에 하늘의 별의 개수와 이 세상 모든 바닷가의 모래알을 같게 보시는 거예요. Quer dizer que o Senhor Deus vê de igual forma o número de estrelas no universo com o número de areias que tem no mar. 근데 옛날 사람들은 이 말씀이 도저히 이해가 안 됐습니다. Mas as pessoas de antigamente não entendiam essa palavra. 밤하늘에 별이 많기는 많지만 바다의 전 세계 모든 바다의 그 모래알만큼 그렇게 많지는 않거든요. Porque antigamente os estudiosos olhavam para o céu noturno e olhavam para as estrelas, mas o número de estrelas que eles enxergavam não era maior em quantidade do que a areia do mar que eles viam. 여러분 바닷가의 모래는 우리가 도저히 셀 수 없습니다. A areia no mar, nós não temos como contar cada migalha, não é? 근데 밤하늘의 별은 우리가 세면 셀 수 있거든요. 힘들어서 그렇지 셀 수 있거든요. Mas as estrelas do céu noturno é difícil de contar, mas nós conseguimos contar o que nós estamos vendo. 그런데 하나님은 이 밤하늘의 별이 바닷가의 모래알갱이만큼 많다고 말씀하십니다. Mas o Senhor Deus, ele disse que o número de estrelas nos céus realmente é tão grande quanto o número de areias no mar. 근데요, 불과 몇백 년 전 사람들만 해도 이 성경이 도저히 이해가 안 됐습니다. Então, mas algumas centenas de anos atrás, as pessoas não entendiam esse versículo. 왜요? Por quê? 여러분, 2세기의 별이 1056개라고 Então, 생각했습니다. no século II, os estudiosos, ao contarem nos céus, eles pensavam que tinham 1056 estrelas somente. Somente 500 anos atrás, pessoas pensavam número de estrelas 1005. 1000개, 1005개라고 생각했습니다. Há 500 anos atrás, eles pensavam que tinha 1005 estrelas. 그러니까 옛날 사람들은 1000개 정도만 별이 있다고 그렇게 생각한 거예요. Então, quer dizer que as pessoas antigamente pensavam que as estrelas dos céus eram em torno de 1000 estrelas. 별 세보면 1000개 정도밖에 없거든요. Que eles foram contando uma a uma e viram somente 1000. 그런데 하나님은 2600년 전에 이미 바닷가의 모래알갱이만큼 별이 많다고 말씀하셨어요. Mas há 2600 anos atrás, o Senhor ele já disse que o número de estrelas dos céus é tão grande quanto o número de grãos de areias no mar. 그런데 이 천체 망원경이 개발이 된 거예요. Então, mas foi desenvolvido esse telescópio astronômico. 이걸 통해서 밤하늘의 별을 본 겁니다. 이제. Através desse telescópio, o homem pôde ver o céu. 그리고 noturno. 지금까지 발견된 별의 개수를 이렇게 많은 거예요. 별의 O 개수. número de quantidade de estrelas que eles contaram até hoje foi esse tanto aí. 세치 0.000000000 이만큼이에요. 별의 개수가. Então, foi essa quantidade de estrelas. 한국 신문이니까 못 믿으시겠죠? Então, já que é jornal coreano, vocês não devem acreditar. 그래서 상파울로 신문도 Por 가져왔습니다. isso que eu trouxe a Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, 22, dia 22 de julho de 2003. Há mais estrelas do que grãos de areia na Terra. 7 00000000000000000 이만큼 별이 개수가 된다는 거예요. Quer dizer que tem essa quantidade de estrelas. 전 세계 모래알갱이보다 더 많다는 겁니다. Quer dizer que tem bem mais estrelas do que a areia do mar. 10배는 더 많대요, 10배. Então, eles falaram que tem cerca de 10 vezes mais.
불과 500년 전에 별의 개수가 1000개밖에 안 된다 그랬잖아요. Há 사람들이. 500 anos atrás, os homens acreditavam que tinham o quê? 1000 estrelas. 아, 성경이 사실이구나. Então, 맞았구나. a Bíblia realmente é verdadeira, estava certa. 과학자들이 500년 전 과학자들이 틀렸고 2600년 전 하나님 말씀이 사실인 거예요. Quer dizer que os cientistas de 500 anos atrás estavam errados e o Senhor Deus de 2600 anos atrás já estava certo. 아니 하나님은 2600년 전에 그거 어떻게 알았을까요? Então, como que Deus, há 2600 anos atrás, podia saber uma coisa dessas? 네, 별을 만드신 분이 Porque 하나님이거든요. Deus é o Criador. 별을 만드신 분이 하나님이에요. Porque Deus foi aquele que fez as estrelas. 자, 성경에 이런 말씀이 있습니다. Se nós olharmos na Bíblia, tem uma palavra assim. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes. 하나님은 별을 만드셨을 뿐만 아니라 그 별 하나하나 이름을 다 부르십니다. O Senhor Deus, ele não somente fez as estrelas, mas ele chama cada uma pelo seu nome. 그 많은 별들의 이름을 하나하나 다 아시는 거예요, 하나님. Aquele número imenso de estrelas, o Senhor Deus, ele conhece cada uma pelo nome. 그 별의 이름을 아시는 하나님이 나의 이름은 모르실까요? Então, o Senhor Deus que conhece essas estrelas, será que ele não conhece o meu nome? 여러분 여기 많은 분들이 앉아 계십니다. Aqui tem diversas pessoas sentadas. 하나님이 한 사람 한 사람의 이름을 아실까요, 모르실까요? Será que o Senhor Deus, ele conhece o nome de cada pessoa aqui ou não? 아실까요, 모르실까요? Será que ele conhece ou não conhece? 아십니다. Então, ele conhece. 하나님이요, 그 한 사람 한 사람의 이름을 하나님이 부르셔요. O Senhor Deus chama cada pessoa pelo seu nome. 사람은 하나님의 형상이기 때문에 별보다 훨씬 더 귀한 거예요. O homem, já que é a imagem de Deus, ele é bem mais precioso do que uma estrela. 여러분의 인생이 하나님 손에 있습니다. Então, a vida de vocês está na mão de Deus. 여러분의 한 평생의 인생이 하나님이 다 알고 계신 거예요. Toda a vida de vocês completa, o Senhor Deus já a conhece. 자, 인간의 역사는 어디에서 시작됐을까요? Então, vamos pensar um pouco, onde começou a história da humanidade? Já, Gênesis capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. 여기 성경에 에덴 동산이 나옵니다. Então, tem o jardim do Éden na Bíblia. 이거 들어보셨죠? Vocês já ouviram sobre ele, não é? 여러분, 에덴 동산이 진짜 있었을까요? Será que realmente existiu o jardim do Éden? 심지어 교회 다니는 사람들 중에서도 에덴 동산은 상상 속의 공간이라고 생각하는 경우가 많아요. Até as pessoas que se dizem crentes e frequentam a igreja pensam que o jardim do Éden é algo da imaginação, é uma mitologia. 여러분, 그런데 성경은 에덴 동산의 위치까지 정확히 말하고 있어요. Mas na Bíblia cita o lugar exato onde estava o jardim do Éden. Aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 10 a 14, e saia rio do Éden para regar o jardim e dali se divida e se tornava em 4 braços. 에덴 동산에서 4개의 강이 흐른 거예요. 4개. Quer dizer que no jardim do Éden saía um rio que ele se dividia em 4 braços. Primeiro é Pison, segundo é Guion, terceiro é Tigre, quarto é o Eufrates. 이 4개의 강의 이름이 정확히 나옵니다. E aparece o nome certo de cada rio que se dividia desse rio que saía do Éden. 그러면 티그릭스 강과 유프라테스 강은 지금도 흐르고 있습니다. Os rios Tigre e Eufrates percorrem até hoje no mundo. 아주 큰 강이죠. São rios bem 이게 grandes. 중동에 흐르고 있는 2개의 큰 São 강. rios que percorrem todo o Oriente Médio. 바로 티그리스 강과 유프라테스가 있는 이 지역이 에덴 동산이 있었던 지역이라는 거예요. Quer dizer que se nós procurarmos onde está o rio Tigre e o Eufrates, nós podemos saber que é a localização do jardim do Éden. 여기입니다. É aqui. 시리아, 이라키, 이란, 아라비아 사우디타, aqui, rio Eufrates, rio Tigris. 이 2개의 강이 지금도 흐르고 있어요. Então, os dois rios ainda percorrem os dias de hoje. 이 지역이 바로 에덴 동산이 있었던 Então, 지역이라는 거예요. aqui era a região mais ou menos onde ficava o jardim do Éden. 그런데 최근에요. 이 땅속 5m, 10m까지 촬영할 수 있는 인공위성이 쫙 찍고 지나가는데 그 지역에서
이 강줄기를 지하 땅 속에서 강줄기를 찾아낸 거예요. 강줄기를. Mas recentemente eles passaram com um telescópio que tem a função de poder fotografar abaixo de 10 até 5 a 10 metros abaixo do solo. E esse satélite passando fotografando, ele viu que tinha rastros de que um rio antigamente percorria essa região. 두 개의 강줄기입니다. 두 개의 강줄기. Eles viram dois rastros de dois rios bem grandes que passavam todo esse deserto. 삐종, 기용, 강줄기를 찾아낸 É 거예요. por isso que eles encontraram os rastros de Pison e Gion. 이 지역이 바로 에덴 동산이 있던 지역이라는 거 Então quer 알아낸 거예요. dizer que eles descobriram que nessa região mais ou menos onde ficava o Jardim do Éden. 지금 이 두 개, 이 삐송과 기온 이 두 개의 강은 지금 땅 속에 묻힌 거예요. Então Pison e o Gion agora eles estão soterrados na areia. 성경에 네 개의 강이 흘렀다고 했는데 진짜 이 지역에 네 개의 강이 있는 거예요 지금. Então na 네 개. Bíblia disse que havia 4 rios que saíam do Éden e realmente existem agora. 여기서 만나서 이 페르시아만 바다로 흘러 들어가면 돼요. Então eles se encontravam aqui, depois passavam pelo Éden e se desaguavam no Golfo Pérsico. 성경이 사실이잖아요. Quer dizer que a Bíblia é verdadeira. 그런데요, 이 지역입니다, 이 지역. Essa região era o Jardim do Éden. 근데 그 에덴 동산 지금 어디 갔을까요? Então, mas onde está esse Jardim do Éden agora? 지금은 거기 사막밖에 없거든요. 사막. Agora só tem um deserto naquele local. 에스겔 성경에 에덴 동산이 땅속 지하로 들어갔다 이렇게 말씀하고 Na 있어요. Bíblia de Ezequiel disse que o Jardim do Éden ele foi precipitado para as profundezas da terra. Todavia serás precipitado com as árvores do Éden, as partes mais baixas da terra. 아담과 하와가 범죄한 결과 에덴 동산에서 쫓겨나고 하나님의 에덴 동산은 땅 속에 넣어버린 거예요. Então Adão e Eva, por terem pecado contra o Senhor Deus, o Senhor colocou o Jardim do Éden sobre debaixo das terras. 에덴 동산에 있던 엄청난 나무들과 동식물들이 그냥 순식간에 땅 속에 들어가 버린 Quer 거예요. dizer que muitos animais, plantas, o jardim inteiro de repente foi parar embaixo do solo. 여러분 에덴 동산이 무슨 조그만 동산 공원이 아닙니다. Então, o Jardim do Éden não é um parque como nós conhecemos, pequeno, minúsculo. 뭐 진짜 여기 거의 뭐 이 지역 넓이를 보면요 브라질 땅에 거의 그 정도로 큰 그런 땅입니다. Então, se 여기가. nós olharmos o Jardim do Éden, ele era muito grande, do tamanho de uma região do Brasil. 그게 순식간에 들어간 바로 이 지역인데 여기서 오늘날 석유가 전 세계에서 가장 많이 나오는 거예요. Quer dizer que todo aquele jardim que era imenso, ele foi soterrado e nesse local onde são retiradas maiores quantidades de combustível fóssil. 여러분 여기는 지금 다 사막인데 왜 이렇게 석유가 많이 나올까요? Então, no Oriente Médio é deserto, mas como é que tem tanto combustível fóssil nesse local armazenado? 그건요 엄청나게 많은 동식물이 순식간에 땅 속에 묻혔기 때문이에요. Então, porque muitos animais, plantas foram soterrados de uma única vez. 그게 엄청난 열과 압력에 의해서 페트롤로 석유로 바뀌어서 오늘날 나오는 겁니다. Então, esses fósseis, eles, através de grandes pressões e temperaturas, eles são formados em petróleo e hoje em dia podem ser retirados do solo. 그러니까 여기서 이렇게 석유가 많이 나오는 것은 예전에 엄청나게 많은 동물과 식물이 갑자기 땅 속에 묻혔다는 증거가 되는 거예요. Então, quer dizer que o petróleo ser extraído do solo é uma das evidências de que muitos seres vivos foram soterrados na época. 석유가 여기서 제일 많이 나오잖아요. Aqui é o local onde mais se extrai petróleo. 에덴 동산이 사실입니다. Então, quer dizer que o Jardim do Éden de verdade existiu. 그리고 여기에 하나님이 사람을 여기 두셨다고 되어 있습니다. E na Bíblia fala que o Senhor Deus ele pôs ali o homem. 그런데 실제로 이 세상의 많은 인구는 남자 한 명과 여자 한 명으로부터 시작이 됐습니다. Então, mas na realidade, se nós olharmos toda a humanidade, nós podemos ver que a humanidade se iniciou através de um único homem e uma única mulher. 여러분 이 세상에 엄청나게 지금 많은 사람이 살고 있지만 결국 올라가다 보면 남자 한 명, 여자 한 명 분명 그렇게 나올 거예요. Então, nós, na humanidade, agora temos muitas pessoas, mas se nós formos olhar todos os antecessores, antecedentes dessas pessoas, nós podemos chegar em uma única mulher e um único homem. 근데 과학자들이 최초의 남자 한 명과 최초의 여자 한 명이 실제로 있었다는 걸 찾아냈습니다. Então, e os cientistas eles descobriram que realmente existiu uma mulher e um homem que iniciou toda essa humanidade. 남자에게만 Y 염색체가 있거든요. Então, o homem é o único que possui o cromossomo Y. 그 Y 염색체를 추적해 올라가서 한
사람의 남자로부터 그것이 시작됐다는 걸 알아낸 거예요. Se nós pegarmos se formos decodificar todo esse cromossomo Y e formos subindo, vendo a hereditariedade, nós podemos chegar em um único homem que ele realmente passou todo esse DNA para as outras pessoas. 또 여자를 통해서만 유전되는 미토콘드리아 연구를 통해서 최초의 여자 하와를 또 찾아냈습니다. E através do estudo da mitocôndria, nós também chegamos a uma única mulher que deu início à humanidade, que é Eva. Vamos ver. Vamos ver. os chimpanzés 유전학적 아담을 찾아보기로 했다. DNA를 제공한 최초의 인류. 세상에 존재하는 모든 인간에게 DNA 예. 첫 번째 DNA를 준 첫 번째 남자를 찾는 겁니다. 이제 Então agora eles estão procurando o homem que proveu todo o DNA para a humanidade. 여기 보면 염색체는 마지막 단서를 제공하고 있었다. 이 Y 염색체를 전 세계에서 채취한 수천 명의 염색체와 비교했다. 그 결과 엄청난 사실을 발견했다. 여기 그 결과 엄청난 사실을 발견했다. 모든 Y 염색체 그 결과 o resultado demonstrou verdades incríveis. 엄청난 사실을 발견했다. 모든 Y 염색체에 존재하고 있습니다. Essa informação está presente em todos os cromossomos Y do mundo. 현재 전 세계 모든 Quer dizer que achamos a variação genética presente em todos os homens do mundo. 남자들에게 있는 변종을 찾아낸 것이다. 우리가 찾고 있던 공통의 변종이었다. 우리는 DNA 추적을 통해 나무의 뿌리에 도달할 수 있었다. 모든 가지가 모든 전 세계 남자가 한 명의 남자로 연결이 되는 Quer 거예요. dizer que todos os homens do mundo, eles originam-se 한 de um Y único homem. 염색체와 연결돼 있었다. 한 명의 남자로부터 모든 남자가 시작됐다는 걸 알아낸 Quer 겁니다. dizer que eles descobriram que todos os homens, eles se originam de um único homem. Muitas pessoas escarnecem da ideia de que todos os seres humanos descendem de uma mulher chamada Eva, que viveu apenas alguns milhares de anos atrás. Mas você sabia que os geneticistas concordam com uma ideia semelhante à conhecida como Eva mitocondrial? Ao estudar o DNA em partes das células conhecidas como mitocôndrias, os cientistas propõem que todos os seres humanos descenderam de uma única mulher que viveu há 200 mil anos atrás. Mas esta ideia baseia-se em suposições evolucionárias. A principal é a ideia de que os chimpanzés e humanos compartilharam um antepassado comum há 6 milhões de anos atrás. Entretanto, a pesquisa real mostrou que o DNA mitocondrial sofre mutação muito mais rapidamente do que esta estimativa evolucionária. E isto reduz drasticamente a idade da Eva mitocondrial. Isso significa que a Eva mitocondrial é compatível com o relato bíblico. Uma revisão na prestigiosa revista Science disse: ela viveu cerca de 6.500 anos atrás, uma figura claramente incompatível com as teorias atuais sobre as origens humanas. É claro, eu já esperava por isso. 아담과 하와가 실제로 있었던 겁니다. Então quer dizer que Adão e Eva realmente existiram. 성경이 A 사실입니다. Bíblia é verdadeira. 그 아담과 하와에게 하나님이 한 가지 법을 주셨잖아요. O Senhor Deus, ele permitiu uma lei para Adão e Eva. Vamos ler todos juntos. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 여러분, 에덴 동산의 모든 거 다 먹어도 좋은데 선악과는 먹지 말라 그랬어요. Então o Senhor Deus, ele disse para eles comerem de todos os frutos do jardim, menos do conhecimento do bem e do mal. 먹는 날, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 먹는 날 반드시 죽을 것이다. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. 근데 이 세르펜치 뱀은 이렇게 말합니다. Mas a serpente diz dessa maneira. 예, 요한계시록에 보면 이 뱀이 사탄 마귀라고 말씀하고 Se 있습니다. nós olharmos em Apocalipse, a serpente representa o Satanás, o diabo. 마귀는 하와에게 이렇게 말합니다. Então a serpente diz dessa maneira para Eva: Certamente não mueres.
너희가 결코 죽지 않을 것이다. Certamente não morrereis. 이게 바로 최초의 거짓말이에요. Esta foi a primeira mentira do mundo. 마귀는 지금도 사람을 속이기 위해서 계속 사람들에게 거짓말합니다. O diabo continuamente ele mente às pessoas para enganá-las. 야, 창조되지 않고 진화된 거야. Ah, não é criação, foi tudo evolução. 이 세상이 전부야. Ah, este mundo é o todo agora. 이 세상에서 즐겨. Você tem que se divertir no mundo. 술 먹고 즐기고 네 맘대로 이 세상에서 마음껏 행복하게 이 세상에서 마음껏 행복하게 살아. Você deve beber, você deve curtir as coisas deste mundo, viva do seu jeito. 야, 교회 열심히 가도 되는데 구원만 받지 마. Ah, você pode frequentar bem a igreja, mas só não pode receber a salvação. 착한 일 열심히 하면 천국 갈 수 있을 거야. Você pode fazer boas obras que no fim você vai para o céu. 율법 열심히 지키면 너 천국 갈 수 있을 거야. Se você guardar a lei, você vai para o céu. 다른 사람 많이 도와주면 천국 갈 수 있을 거야. Se você fizer bondade, caridade para com os outros, você vai para o céu. 마귀는 계속 거짓말합니다. O diabo ele continuamente engana. 우리는 마귀 말 듣는 게 아니라 하나님 말씀을 들어야 됩니다. Nós não escutamos as palavras do diabo, nós precisamos ouvir as palavras de Deus. 하나님은 먹는 날 반드시 죽는다 그랬거든요. O Senhor Deus disse que no dia em que dela comeres, certamente morrerás. 근데 먹는 날 아담과 하나 안 죽었잖아요. Mas Adão e Eva, quando comeram, eles não morreram. 그럼 하나님 말씀이 틀렸나요? Então quer dizer que a palavra de Deus estava errada? 그 사람들이 하나님 말씀이 틀렸다고 말합니다. Muitas pessoas dizem que a palavra de Deus estava errada. 그런데 아담과 하와가 정말 그걸 먹는 날 하나님이 처음에 아담과 하와에게 산영, 살아있는 영혼을 넣어주셨잖아요. Então Adão e Eva, quando foram criados pelo Senhor Deus, o Senhor Deus colocou o quê? Alma vivente dentro deles. 그걸 먹는 날 정말 그 영혼이 죽었어요. Mas no dia em que eles comeram desse fruto, o espírito deles morreu. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. A alma que pecar, essa morrerá. 그 영혼, 아우마 속에 이 영 속에 영혼을 말합니다. 영혼을 말하는 겁니다. 이게. Então, dentro dessa alma, ele está dizendo que tem um espírito aqui incluído. 그 범죄하는 그 영혼은 essa morrerá. 죽는다고 Quer 말씀하십니다. dizer que o espírito que está incluso morrerá. 영혼이 죽었어요. É o espírito que morre aqui. 먹는 날 아담과 하와 속에 있는 그 영혼이 죽었어요. Então quer dizer que no dia em que Adão e Eva comeram desse fruto, o espírito deles morreu. 하나님과의 관계가 끊어진 Quer 겁니다. dizer que a relação com Deus foi cortada. 죄가 시작된 거예요. Iniciou-se o pecado. 이제 아담과 하와의 자손으로 태어나는 모든 사람은 다 죄인으로 태어납니다. Agora todos que nascem pela descendência de Adão e Eva nascem como pecadores. 저 보세요. Vejam só. 죄의 결과입니다. Esses são os resultados do pecado. 이제 두 사람은 일을 해야만 살게 됐습니다. Então, agora eles somente podem sobreviver se houver o labor, o trabalho. 여자가 먼저 먹었기 때문에 여자에게 출산의 고통을 주셨습니다. Já que a mulher comeu primeiro desse fruto, o Senhor Deus permitiu a dor do parto. 그리고 남편이 아내를 다스릴 것이다. 성경에 그렇게 나와 있어요. E na Bíblia diz que o Senhor colocou o homem para dominar a esposa. 그리고 에덴 동산에서 둘은 쫓겨나게 됐습니다. E eles foram expulsos do jardim do Éden. 그리고 이 땅이 저주를 받았기 때문에 땅에서는 엉겅퀴와 가시가 나게 됐어요. E a terra também foi amaldiçoada, é por isso que agora ele começa a brotar espinhos e abrolhos. 그전에는 엉겅퀴 가시 이런 게 Então, 없었거든요. os espinhos e os cardos antes não existiam na terra, no solo. 그리고 모든 사람은 죄인으로 이제 태어나게 된 겁니다. E também foi determinado que todos ao nascerem nascem como pecadores. 아담과 하와 후손으로 태어나는 모든 사람은 태어날 때부터 이제 죄인으로 태어나는 거예요. Todas as pessoas que nascem como descendentes de Adão e Eva nascem como pecadores. 그래서 아무리 어린 아이랄지라도 그 속에 죄성이 들어있어요. É por isso que mesmo que seja uma criança bem nova, ela tem o pecado dentro de si. 자, 여기 보면 하나님의 말씀을 거역했잖아요. 하나님의 말씀을 거역한 결과는 심판이었습니다. 심판. Então o resultado de rejeitar a palavra de Deus foi o quê? O julgamento. 에덴 동산이 실제로 O 존재했습니다. jardim do Éden realmente existia. 성경이 사실이에요. A Bíblia é verdadeira. 자, 그리고 계속 이어서 말씀을 드립니다. Dando continuidade. 아담과 하와가 가인과 아벨을 낳았습니다. Adão e Eva tiveram dois filhos, Caim e Abel. 그런데 가인이 아벨을 돌로 쳐 죽입니다. Mas Caim matou seu irmão com uma pedra. 죄가 시작된 아담과 하와에서 죄가 시작됐는데 바로 그 아들 대에서 아들이 자기 동생을 죽이는 거예요. Então, iniciou-se o pecado em Adão e Eva e logo já nos seus filhos, o seu primeiro filho matou o irmão mais novo. 여러분 얼마 지나지 않아서
온 세상에 사람이 많이 이제 많아지게 Então 됐습니다. não passou muito tempo e começou a multiplicar o número de pessoas no mundo. 그만큼 죄도 가득 차게 된 E 거예요. assim também multiplica-se o pecado no mundo. 사람이 많아지면 많아질수록 죄도 이 세상이 많아집니다. Então quanto mais vai aumentando o número de pessoas no mundo, maior é a quantidade de pecado. 하나님이 이 세상을 보셨습니다. O Senhor Deus, ele viu o mundo. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. 이 세상에 죄가 가득한 걸 하나님이 보셨습니다. Então o Senhor Deus, ele viu que este mundo estava cheio do pecado. 그리고 하나님은 사람의 마음과 생각과 계획을 보셨어요. E o Senhor Deus, ele viu a imaginação e os pensamentos do coração do homem. 하나님은 사람의 마음을 보십니다. O Senhor Deus, ele vê o coração do homem. 머릿속에 생각을 하나님 보셔요. O Senhor Deus, ele vê os pensamentos da cabeça do 그 homem. 계획을 하나님은 E o 보십니다. Senhor Deus vê todo o planejamento, a imaginação do homem. 하나님은 우리 마음을 다 아십니다. Quer dizer que o Senhor Deus, ele conhece todo o nosso coração. 항상 악하다는 걸 하나님이 E 보십니다. o Senhor Deus viu que era só má continuamente. 여러분 이 말씀이 사실입니까 거짓입니까? Essa palavra é verdadeira ou é falsa? 우리는 우리 마음속에 욕심이 있다는 걸 알아요. Nós sabemos que dentro do nosso coração nós temos algo chamado cobiça. 누군가를 미워하는 미움도 있습니다. Nós temos o ódio de odiar outra pessoa. 다른 사람을 정말 다른 사람과 막 싸우고자 하는 그런 악한 마음도 있어요. Nós temos o coração mau de querer brigar com os outros. 다른 사람의 것을 갖고 싶은 욕심도 있습니다. Eu tenho a inveja de querer tomar as coisas dos outros. 음란한 마음도 있습니다. Eu tenho o coração lascivo dentro de mim. 그리고 악한 계획도 Eu 합니다. tenho os pensamentos malignos na minha cabeça. 여러분 우리의 마음을 하나님은 다 보십니다. O Senhor Deus, ele vê todo o nosso coração. 여러분 이런 상태로 어떻게 우리가 천국에 갈 수 있겠어요? Como que nesse estado nós podemos entrar no reino dos céus? 많은 사람들은 내가 그래도 다른 사람들보다 착하다고 생각하는 거예요. Muitas pessoas pensam, mas eu sou melhor, eu sou bonzinho em relação às outras pessoas. 나는 죄도 별로 안 짓고 살잖아. Eu não vivo pecando igual os outros. 나는 다른 사람 그래도 많이 도와주잖아. Eu ajudo as outras pessoas necessitadas. 나는 다른 사람들보다 좀 착하잖아. Eu sou um pouquinho melhor do que os outros. 천국 갈 수 있을 거야. Eu vou conseguir entrar no reino dos 하나님은 céus. 마음과 생각을 다 보시는 거예요. Mas Deus, ele vê toda a imaginação, pensamento e coração do homem. 이 세상에 죄가 가득한 걸 보시고 하나님이 이 세상을 심판하실 계획을 세우십니다. O Senhor Deus viu que a terra estava cheia de pecado e o Senhor Deus, ele planejou o seu julgamento contra a terra. Então, diz Deus a Noé: o fim de toda carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. 하나님이 이 세상을 심판할 계획을 세우셔요. O Senhor Deus, ele já planejou em destruir essa terra. 그리고 하나님이 노아에게 이 방주를 만들라고 시키십니다. E o Senhor Deus ordenou para Noé para que construísse uma arca. 이 방주의 재료와 크기와 mo양을 아주 자세히 알려주시는 Então, 거예요. na Bíblia aparece de forma bem detalhada quais são os materiais e qual é a medida desse barco. 잣나무로 만들어라. A arca precisa ser construída com madeira de gofé. 물이 들어오지 않도록 이 베뚜미로 칠하라. Para passar o betume para que a água não entre pelas brechas. 창문 만들어라. Fazer uma janela 상중하 3층으로 para 만들어라. fazer em 3 andares diferentes. 크기는 몇 미터로 만들어라. O Senhor também falou as medidas do barco. 아주 자세히 알려주십니다. Daí o Senhor ele ensinou de forma bem detalhada para Noé. 여러분 크기가 150m, 길이가 150m, Então, o comprimento do barco tem que ser 150 metros, 높이는 15m. a altura de 15 metros, 여러분 그리고 여기 너비는 25m. a largura de 25 metros. 이 교회당 전체보다요 엄청나게 큰 배를 만든 거예요. Quer dizer que é um barco muito maior do que esta igreja aqui agora. 여러분 150m면요. 여러분 교회당 여기서 여기까지가 끝에서 끝에까지가 50m밖에 안 됩니다. Então, a nossa igreja, lá do início até o fim, dá por volta de 50 metros. 이것의 이 3배는 더 긴 그 배예요. Quer dizer que a arca ela tem o quê? Ela é 3 vezes mais comprida do que essa igreja. 여기에 동물 암컷 수컷이 다 타게 됩니다. E aqui precisam entrar o casal dos animais, que é uma fêmea e um macho. 그리고 노아는 방주를 만들면서 사람들에게 복음을 전했습니다. E Noé, enquanto construía a arca, ele pregou para as pessoas. 하나님이 심판하십니다. Ele disse: o juízo de Deus está por vir. 여러분 이 하나님이 심판하시기 때문에 이 배에 타야 됩니다. Pessoal, o Senhor Deus vai julgar o mundo, entrem na arca. 그들은 관심이 없었어요. Mas as pessoas não tinham interesse. 지금도 그렇습니다. Hoje em dia é a mesma coisa.
하나님이 죄인을 심판합니다. 관심 없어요. Ah, o Senhor Deus vai julgar o pecador, mas as pessoas não têm interesse. 하나님의 심판이 반드시 있습니다. Realmente vai ter o juízo de Deus. 관심 없어요. As pessoas não têm interesse. 하나님이 이 방주문을 닫으셨습니다. O Senhor Deus, ele fechou a porta da arca. 누가 닫았습니까? Quem fechou a porta da arca? 하나님이. O Senhor. O Senhor o fechou dentro. 사람이 방주문을 닫은 게 아니라 하나님이 방주의 문을 닫으신 거예요. Não foi o homem que fechou a porta da arca, mas foi Deus que fechou a porta. 구원받을 수 있는 기회가 끝난 겁니다. Quer dizer que acabou a chance para receber a salvação. 우리에게도 구원받을 수 있는 기회가 항상 주어지는 게 아니에요. Para nós também nem sempre temos a chance de recebermos a 언젠가 salvação. 하나님이 이 구원의 문을 닫으시는 날이 있습니다. Vai chegar um momento onde Deus ele vai fechar essa porta da salvação. 비가 오기 시작했습니다. Começou a chover. 성경에 보면 땅에 지하수가 터져서 올라오고 하늘에 창문이 열렸다 그랬어요. Então, o Senhor Deus, a Bíblia disse que romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. 40일 밤낮 쉬지 않고 비가 온 E 겁니다. a chuva realmente choveu nessa terra durante 40 dias e 40 noites sem parar. 여러분 여기 비가요 1시간만 와도 이 앞에 거리에 막 강처럼 물이 흘러내려갑니다. Pessoal, aqui na frente da igreja, se chover pelo menos uma hora, já forma tipo um riacho aqui na frente da igreja. 1시간만 비가 쏟아져. Só uma hora de chuva. 그런데요 40일 밤낮으로 비가 쏟아지고 지하수가 터져서 올라오면 지구가 다 물에 잠기는 거예요. Mas imaginem, o mundo todo chover durante 40 dias e 40 noites e estourar todas as fontes de água no solo. 여기 보면 천하의 높은 산이 다 덮였다 그랬어요. Na Bíblia fala que todos os altos montes eles foram para debaixo da terra, eles foram cobertos. 온 세상이 다 물에 잠긴 거예요. Quer 다. dizer que todo mundo foi encoberto pela água. 다 죽었습니다. Todos morreram. 여러분 전 세계가 물 속에 완전히 한번 잠긴 적이 있다는 거예요. Quer dizer que o mundo todo ele já foi coberto pela água uma 이게 vez. 사실일까요? Será que isso é verdade? 이게 사실이면요 반드시 증거가 있을 겁니다. Se isso é verdade, precisa de evidências. 이건 전 세계적인 사건이기 때문에 뭐 아메리카, 유럽, 아시아, 아프리카 전 세계 다 홍수의 증거가 남아 있어야만 되는 거예요. Já que o dilúvio aconteceu pelo mundo todo, precisa ter evidências em todos os lugares, na América, na Europa, na Ásia, em todos os lugares. 정말 근데 증거가 있어요. Mas nós temos evidências. 여러분 제가 2년 전에 삐아위를 여행한 적이 있습니다. 2 anos atrás eu viajei para o Piauí. 그 지부에스라는 곳에 제가 Eu 갔었어요. fui para uma cidade chamada Jibués. 그런데요 그 동네가 다 모래밭이 모래예요. 동네인데 다 모래예요, 모래. 땅. Lá na cidade, o chão todo é só areia. 그 얘기는요 그 지역이 다 물로 차 있던 지역이란 얘기예요. Então ter a areia daquele tanto quer dizer que toda aquela região foi encoberta pela água uma 그 vez. 산을 봐도요 이게 산이 물에 전체가 물이 잠겼다가 물이 빠지면서 이게 만들어진 산이구나 금방 보니까 알 수 있습니다. Olhando para os montes também, só de olhar nós podemos ver que realmente todos esses montes foram encobertos pela água. 그 거기 사는 분이 그러더라고요. 예전에는 물이 더 많이 찼었는데 지금 많이 빠졌다 그러더라고요. Então porque uma pessoa que morava antigamente, ele disse, antigamente as pessoas diziam que aqui era coberto pela água, mas já saiu muito dessa água. 이런 지형이 전 세계에 많습니다, Quer dizer 여러분. que aparecem muitos rastros de que a água cobriu o solo. 여러분 그 많은 물은 다 어디서 왔을까요? Então de onde vem toda essa água do dilúvio? 예. 땅에서 지하수가 터지고 하늘의 창이 열렸다고 되어 Então 있습니다. na Bíblia fala sobre os grandes abismos e fala sobre as janelas dos céus. 하늘의 창이 뭘까요? O 하늘의 que 창. são janelas dos céus? 여러분 여기 보면 하나님이 이 하늘을 만드실 때 이 공기 이런 궁창 이스방성을 만들고 그 아래 지구에 물이 있고 그 이스방성 위에도 물이 있게 만드신 거예요. Então o Senhor Deus, quando Ele criou este mundo, Ele fez a divisão do firmamento das águas, onde criou uma expansão, que seria a atmosfera agora no momento, e colocou a água sobre a atmosfera e abaixo, no solo. 그러니까 여기 지구가 있으면 É por isso que se nós tivermos o planeta Terra, assim, 이 지구에 있는 물도 있죠. nós temos a água que tem na Terra, 근데 여기 이스방성 위에도 물층이 있었다는 e nós 거예요. temos um andar de água sobre a expansão. 이 물이 지구 전체를 둘러싸고 있던 물이 쏟아진 겁니다. Quer dizer que toda a água que encobriu o planeta Terra, eles caíram na Terra, precipitaram. 쏟아진 거예요. Então quer dizer que precipitaram na Terra. 여러분 예전에는 이 물층이 있었기 때문에
지구 환경이 아주 좋았습니다. Então, antes, já que tinha uma camada de água encobrindo a Terra, o ambiente da Terra era muito bom. 이때는 남극, 북극도 없고 지구 전체가 아주 따뜻하고 너무나 식물이 자라기 좋았던 거예요. Naquele tempo era um momento onde não precisava das geleiras, não precisava do Polo Sul, Polo Norte e todas as plantas cresciam demais. 그리고 사람을 늙게 만드는 자외선이나 이런 걸 이 물이 다 차단해 주었습니다. Porque essa camada de água era mais uma fonte de proteção para proteger contra esses raios solares eletromagnéticos que são maléficos à saúde humana. 이게요, 이런 사람 몸에 해로운 이런 광선들은 물에서 다 막아주는 거예요. Então, porque a água e o ozônio iam impedir todos esses raios ruins, como gama, como X, de entrarem, infravermelho, para entrarem na Terra. 그리고 사람 몸에 좋은 것만 통과가 됐습니다. Então, quer dizer que somente passava alguma parte e boas raios solares que nós necessitamos. 그러니까 사람이 지금보다 10배 이상 더 오래 살 수 Então, quer 있었습니다. dizer que o homem ele podia viver 10 vezes mais antigamente do que agora. 그래서 여기 노아 홍수 전에는 사람들이 다 900살 이상 살았던 É 거예요. por isso que se nós olharmos antes do dilúvio, todas as pessoas viviam em média 900 anos de vida. 홍수 이후에 수명이 급격하게 줄어듭니다. Mas após o dilúvio, a sobrevida das pessoas começou a cair de repente. 그래서 지금은 70, 80인 거예요. É por isso que hoje em dia é 70, 80 anos. 그 환경이 너무 좋았기 때문에 잠자리 화석이 70cm짜리가 나오는 거예요. Antes era tão bom o ambiente da Terra que aparecem fósseis de libélulas de 70 centímetros. 잠자리가 막 이만한 잠자리가 Uma 나와요. libélula desse tamanho aqui. 이건 바라따입니다. Aqui é uma barata, 30cm. 30 centímetros. 바라따가 막 이만한 바라따가 다니는 Quer 거예요. dizer que é uma barata desse tamanho andando por aí. 지구 환경이 너무 좋았습니다. Quer dizer 너무 que o 좋았어요. ambiente da Terra era muito boa. 여러분 이만한 바라따가 막 샥 다닌다고 생각해요. Imagine uma barata desse tamanho andando ali perto de vocês. 그 많은 물 다 어디 갔을까요? Então, para onde que foi toda essa água? 자, 성경에 Ele ajunta as águas do mar como num montão, foi os abismos em depósito. 물을 막 산처럼 쌓아 올렸다. Então, o Senhor Deus ele ajunta as águas do mar como num montão. 자, 여기 얼음으로 쌓아 올린 거죠. Então, o Senhor Deus ele ajuntou com as geleiras. 노아 홍수 이후에 남극과 북극이 생긴 겁니다. Então, depois do dilúvio surgiu as geleiras, tanto do norte, tanto do sul. 여러분 남극 얼음 두께가 평균 얼음 두께가 4km입니다. 와. 4,000m. O gelo do Polo Sul dá em torno, somente a espessura do gelo dá em torno de 4 quilômetros de espessura, quer dizer, 4.000 metros de espessura. 그리고 그 남극 크기가요 브라질보다 더 커요. E o Antártico ele é bem maior do que o continente, não que o continente, mas maior que o território brasileiro. 여러분 남극 얼음만 녹아도 이만큼 잠깁니다. Então, 남극. só de derreter o Antártico, nós podemos ver que o mundo todo vai ser encoberto da água até esse nível. 그리고 깊은 곳에 물 창고를 주셨다 그랬습니다. 성경에. E na Bíblia disse que o Senhor ele pôs a água em um abismo, 근데 이것도 발견이 됐어요. mas esses abismos também eles foram descobertos. 자, 여기 보세요. Então, vejam só isso. Pesquisadores descobriram pequeno diamante que aponta para a existência de grande depósito de água sob o manto da Terra, com cerca de 600 km de profundidade. Seu volume poderia preencher 3 vezes os oceanos que conhecemos. 여러분, 이 바닷물 전체를 다 합한 것보다 3배는 더 많은 양의 물이 600km 땅속에 있는 거예요. Então, os homens eles descobriram que existe numa profundidade de 600 quilômetros abaixo do solo, da superfície, do nível do mar, que existe uma quantidade de água tão imensa que pode encobrir essa terra 3 vezes. 여러분, 바다 제일 깊은데도요 10km밖에 안 돼요. Então, a parte mais profunda do mar, do nível do mar para baixo, dá o quê? Por volta de 10 quilômetros. 근데 600km 저 깊은 땅 속에 엄청난 양의 물이 있는 거예요. Mas numa profundidade de 600 quilômetros tem muita água reservada. 이걸 최근에 과학자들이 발견해낸 E 겁니다. os cientistas eles descobriram isso recentemente. 자, 하나님이 Salmos 33, versículo 7. Põe os abismos em depósitos. 깊은 곳 물 참고 있는 게 사실인 Então, 거예요. realmente existe um depósito de água no abismo. 그리고요, 히말라야 산맥도 물에 다 잠겼던 흔적이 E 있습니다. nos montes do Himalaia nós também podemos ver rastros de erosão que a água estava tocando até esse nível. 산 꼭대기에요,
바다 생명 화석들이 엄청나게 많은 O 거예요. mais incrível é que nesses montes tão altos encontram fósseis marinhos ali em cima. 여기까지 바닷물에 다 잠겼던 흔적이에요. Quer dizer que são rastros, evidências de que a água atingiu esses montes. 이게 그랜드 캐년입니다. Que é o Grand Canyon. 이 보면요, 이게 아주 이 지층이 아주 반듯하게 되어 있습니다. 이렇게. Se nós olharmos o Grand Canyon, essas depressões, elas têm um nível bem regular, são bem lineares as bordas. 엄청난 홍수가 나서 물을 덮었다가 쫙 빠지면서 이 지층이 생긴 거예요. Os geólogos, pelo estudo deles, dizem que realmente todos esses níveis eles são formados por conta de uma imensa água que passa, causando uma erosão nessa região. 이런 엄청난 이런 지층이 만들어지려면요, 세계적인 대홍수가 있어야 됩니다. Então, para ter formato desses, para ter essas características nesse relevo, é preciso um dilúvio que mundialmente encobre este mundo. 이거 보세요, Então, 이런. vejam só isso. 노아 홍수의 증거입니다, 여러분. 이런. Então, essas são evidências do dilúvio na época de 제 Noé. 삐아우에 가니까요, 이런 게 있더라고, 이런. Quando eu fui no Piauí, havia montões de terra com depressões iguais a essas. 그리고 여기는 유럽의 스페인입니다. Aqui é na Europa, na Espanha. 근데 여기도 3,000m 높은 곳이거든요. Aqui é uma montanha de 3.000 metros de altura. 여기까지 물이 찬 거예요, 여기까지. Mas aqui mostra que houve uma erosão até essa altura onde a água tocou. 이런 바위가 한두 개가 아닙니다. Então não são uma ou outra rocha que está ali de forma peculiar. 이 산꼭대기 높은 바위까지 다 물이 찼던 거예요. Quase todas as rochas em cima dessa montanha, todas elas têm essa mesma característica de erosão. 여기 엄청나게 많은 조개나 이런 것들이 박혀 있어요, 이 돌에, 바위에. E se nós olharmos, algumas vezes eles são encontrados vários fósseis marinhos de conchas, ostras que morreram há muitos anos atrás. 이거 빼내가지고요, 판매하는 사람들이 굉장히 많아요. 이 E tem 주변에. muitas pessoas nesse parque que eles tiram, eles escavam e vendem esses fósseis. 스페인입니다, 여기. Isso na Espanha. 엄청나게 이런 바위가 많아요. Então tem muitas rochas com essa mesma característica. 여기 보면 이런 조개 화석들이 여기 엄청나게 많이 박혀져 있어요. Então se nós formos aqui, nós podemos ver várias conchas presas nessa pedra, nessa rocha. 전 세계적인 홍수가 실제로 있었던 거예요. Então quer dizer que o dilúvio realmente aconteceu no mundo inteiro. 여기 볼리비아입니다. Aqui é na Bolívia. 4,000m, 해발 4,000m. Então a 4.000 metros a nível do mar. 이게 다 소금이에요, 소금. Então tudo isso é sal. 여러분, 소금이 바닷가에 있어야지 왜 산꼭대기에 있냐 이거예요. O sal deveria estar no mar, mas por que está em cima de uma montanha? 바닷물이 다 덮었다가 쫙 물 빠지고 물은 증발되고요. 이 소금만 남았습니다, Então 소금만. essa montanha é tão alta, realmente foi encoberta pela água do mar, e a água do mar ela toda baixou seu nível e depois ela foi evaporando e sobrou somente esse sal nesse lugar. 이거 먹을 수 있는 식용 소금입니다. E esse sal é comestível, é consumível. 사우가하다. 여기는 페루입니다, 페루. Aqui é no Peru, 3,000m. a 3.000 metros acima do nível do 안데스 mar. 산맥인데요. 소금밭이에요, 소금밭. Aqui são nos montes do Andes e nós temos o que? Campos de sais. 3,000m 산꼭대기에 무슨 소금밭이 있냐 Como que 이거예요. numa montanha de 3.000 metros pode ter sal? 이거 소금 해가지고 팝니다, 사람들한테 판매해요. Quer dizer que eles pegam esse sal para vender. 여기 한번 보세요. Vejam só. várias escadas de... Antes de chegarmos às salinas, não dá para imaginar que existiria sal sobre as montanhas. Um campo de sal sobre a 3.000 metros acima do nível do mar, acima de várias montanhas que conhecemos. Quando pensamos em campo de sal, pensamos sobre o nível do mar, Tudo sal. nível zero. É tudo sal. Então por que um vasto lugar cheio de sal está presente aqui numa montanha do Andes? Dizem que a água, cheia de minerais que desce do Andes, foi aglomerando nesse local no tempo da era glacial e assim naturalmente foram formando locais cheios de sal como o do mar. Os Incas, eles juntavam todas essas águas em um único lugar para montar várias escadas de poças de sal. Uma paisagem misteriosa que não há em lugar algum no mundo foi criada. Andes e Incas. Existem várias coisas tão misteriosas na natureza. 미스테리오자. 여러분,
유럽에도 홍수 증거가 남아 있습니다. Na Europa nós temos evidências do dilúvio. 아시아에도 마찬가지. Na Ásia é a mesma coisa. 아메리카도 마찬가지. Na América também. 아프리카도 마찬가지. Na África é a mesma coisa. 전 세계가요 물에 덮였던 흔적이 너무 많이 남아 있는 No 거예요. mundo todo tem evidências de que o mundo foi encoberto por um dilúvio. 성경에 노아 홍수 사건이 사실인 겁니다. Quer dizer que o acontecimento do dilúvio na época de Noé é verdadeiro. Então, onde está a arca agora? Gênesis 8, versículo 4, vamos ler tudo juntos. E a arca repousou no sétimo mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. 며칠 날 배가 어느 산에 머물렀다는 거 아주 구체적으로 Então, na 말씀하십니다. Bíblia, o Senhor Deus ele fala de forma bem detalhada qual dia que a arca ela parou. 여기 보면 몽치지 아라라치라고 되어 있어요. Aqui ele fala que ele repousou sobre os montes de Ararat. 몽치가 아니라 몽치스입니다. Aqui não é monte, ele está no plural, montes 플루라우예요. é plural. 근데 여기 아라라 산이 여기 있습니다. 여기. Então os montes de Ararat, eles estão aonde? Ali na Turquia. 터키 동쪽에 있습니다. Estão lá no leste da Turquia. 근데 여기 진짜요 산이 두 개가 있는 거예요. Mas se nós formos ali, nós temos o que? Duas montanhas. 아라라 산이 두 개입니다. Os montes de Ararat são dois montes. 그러니까 하나님이 몽치스지 아라라치. É por isso que o Senhor Deus disse montes de Ararat. 성경이 정확한 거예요. Quer dizer que a Bíblia é exata. 이게 여러분 높이가 5,165m. Então, a altura de 5.165 metros. 3,000m 이상은 1년 내내 눈이 녹지 않습니다. Acima de 3.000 metros, acima do nível do mar, as pessoas dizem que quando começa a acumular gelo, ele não derrete o ano todo. 이 프랑스 사람 나바라라는 사람이요 그 배를 찾으려고 아들과 함께 올라간 거예요. Este 산에. explorador aventureiro francês Navarra, ele subiu junto do seu filho essas montanhas 그 배를 찾아낸 거예요. e ele encontrou a arca. 나무 조각을 잘라가지고 내려왔어요. Ele cortou um pedaço dessa árvore e desceu. 그리고 실험소에 보냈는데 세계 실험소 보내는 똑같이 5,000년 전 나무고 잣나무라는 것이 밝혀졌어요. Ele enviou pedaços, fragmentos dessa madeira para vários laboratórios diferentes no mundo e todos disseram que era madeira de gofé e que tinha 5.000 anos de idade. 근데 이 지역은 잣나무가 아예 없는 지역입니다. Então, mas esta região da Turquia é uma região que não tem árvore, madeira de gofé. 그리고 여기는 나무가 자랄 수 없는 곳이에요. É uma região onde também não cresce árvore. 그러니까 이 엄청난 배가 다른 곳에서 이쪽으로 왔다는 Quer 거예요. dizer que esta arca imensa, ela foi construída de um lugar e foi transportada para este. 이 실제 사진입니다, 이게. Então quer dizer que essas são fotos reais. 그리고요. 홍콩 탐험대가 이 뚫고 이 배 속에 들어간 겁니다, 배 안에. E arqueólogos de Hong Kong, eles foram para o determinado local que dizia onde está a arca. 얼음으로 꽁꽁 얼어 있어요. Está totalmente congelado. 들어갔습니다. E eles entraram aqui. 이 잣나무예요. Eles viram que era madeira de gofé. 근데 이게요 거의 돌처럼 화석이 돼 버렸어요. Mas eles viram que essa madeira de gofé se tornou realmente como pedra, é um fóssil já praticamente. 창문도 아까 창문 이따 만들려고 그랬는데 창문도 실제로 다 있는 겁니다. O Senhor Deus, ele disse para construir uma janela e eles viram que na arca tinha uma janela. 3층이라는 것도 확인이 E 됐습니다. eles viram que era feito em 3 pavimentos 이제 diferentes. 다음 좀 보세요. Então vamos ver. A Arca de Noé? Bom, os restos do barco estariam no Monte Ararat, na Turquia. A novidade foi anunciada por exploradores evangélicos e, olha, surpreendeu o mundo. O jornal britânico Mail Online destacou na manchete: encontramos a Arca de Noé numa missão ao Monte Nevado Ararat. Foram encontrados 7 grandes compartimentos de madeira cobertos por neve e restos vulcânicos datados de 2.800 anos antes de Cristo. Um dos 15 exploradores afirmou que a equipe aposta 99,9% nos restos da Arca de Noé. Arqueólogos britânicos querem ver as evidências antes de reconhecer o achado. A famosa história da Arca está no Velho Testamento e conta a saga de Noé para construir o gigantesco barco e salvar as espécies do dilúvio que inundou a terra durante 40 dias e 40 noites. dilúvio de Noé é verdade ou mentira? verdade. 증거가 있습니다. Então, tem evidências. 그런데 중요한 말씀이 Então, 있습니다. mas tem uma palavra importante. Segundo Pedro capítulo 3, versículo 6 a 7.
pelas quais coisas 한번 읽어주세요. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. 자, 노아 시대 때는 홍수로 이 세상이 심판받았다. Então quer dizer que no tempo de Noé, o mundo foi julgado pelo dilúvio. 근데 이제 세상은 불로 심판받기 위해서 하나님이 보존하고 계신다. Mas agora o mundo é guardado para ser julgado pelo fogo. 이제 물 심판은 없습니다. Agora já não existe mais juízo pela água. 이제 불 심판이에요. O juízo é de fogo. 여러분, 지금 인간들이 가지고 있는 핵무기가 얼만큼인지 아세요? Vocês sabem quantas armas nucleares os homens têm? 여러분, 미국과 소련, 러시아가 가지고 있는 그 핵무기만으로도 이 지구를 100번 멸망시킬 수 있습니다. Os especialistas dizem que somente com as ogivas nucleares da Rússia e dos Estados Unidos tem como destruir o mundo 100 vezes. 여러분, 핵무기를 만들었기 때문에 언젠가 반드시 사용할 거예요. Então, as armas nucleares foram desenvolvidas e estão ali para serem usadas algum dia. 핵전쟁이 나면 그건 누가 이기고 누가 지는 전쟁이 아닙니다. Quando acontecer uma guerra atômica, realmente não importa quem vence e quem perde. 그건 모두가 멸망하는 전쟁이에요. Esta guerra vai levar toda a humanidade para a perdição. 그 핵전쟁이 있을 거라고 성경은 예언하고 E 있어요. a Bíblia já está profetizando que haverá essa guerra atômica. 내일 그건 좀 배우려고 합니다. Amanhã nós iremos aprender sobre isso. 하나님이 소돔과 고모라에 불 심판을 내리셨죠. O Senhor Deus ele permitiu o julgamento do fogo e enxofre para Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor de os céus sobre Sodoma e Gomorra e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. 하나님이 유황과 불을 비처럼 소돔과 고모라에 쏟으셨습니다. O Senhor Deus ele fez cair como se fosse chuva, fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. 여기는 아주 음란하고 타락한 도시였어요. Então, essas cidades eram cidades cheias de prostituição e pecado. 특별히 성적인 죄가 너무너무 가득 찼었어요. Eles estavam cheios de pecados de prostituição. 이게 성적인 죄가 막 넘치다 보니까 나중에는 동성연애 죄까지 생기게 된 Já 거예요. que a lascívia estava tão cheia nessas cidades, depois começou a surgir até a homossexualidade dentro dessas cidades. 하나님이요, 이 불로 심판하셨어요. Então o Senhor Deus julgou essas cidades. 여기 이스라엘 사해바다 이 아래가 여기가 바로 소돔과 고모라입니다. Então, abaixo do Mar Morto nós temos Sodoma e Gomorra. 근데 여기에 보면 이런 하얀색 황이 너무 많이 발견되는 거예요. Mas somente nesta região é descoberto enxofres brancos. 자연 폭발, 화산 폭발로 인해서 만들어진 황은 황색입니다. 노란색이에요. O enxofre que nós encontramos em fontes termais ou por erupção são amarelas. 순도가 40%. Elas têm a pureza de 40%. 그런데 이 소돔과 고모라에서 발견된 하얀색 황은 98%의 황이에요. 순도가. Mas o enxofre que é encontrado somente em Sodoma e Gomorra, eles têm a pureza de 98%. 자, 한번 보시죠. Então, vamos ver. Este enxofre é da forma monoclínica, enxofre branco que foi queimado ou cozido a uma temperatura muito alta. É bastante diferente de enxofre natural, que é formado em outras áreas geotermais da Terra. Foram levadas para um laboratório para serem analisadas. Cada amostra foi cuidadosamente separada e preparada para o teste, com a porção exterior posta de lado. Em seguida, as amostras foram secadas e colocadas em um britador de pedra. Depois foram prensadas sobre um disco e então foram colocadas sobre uma máquina para um semi-quantitativo, ou seja, uma análise de radiografia. Cada amostra foi transportada individualmente para a câmara de prova para análise. Os resultados foram totalmente surpreendentes. As amostras continham 98% de enxofre, ao contrário de qualquer outro enxofre encontrado na Terra. Esse enxofre puro e cozido é um marcador celestial, Enxofre com 98%. mostrar ao mundo que Deus sem dúvida destruiu sob as suas ordens estas cidades pecadoras. Os críticos 여러분 창세기 19장의 소돔과 고모라 심판 사건이 실제 사실인 겁니다. Dizer que na palavra de Gênesis sobre Sodoma e Gomorra é verdadeiro.
여러분 우리는 이걸 통해서 교훈을 얻어야 돼요. Então nós precisamos receber um ensinamento através disso. 하나님이 죄는 반드시 심판하시는 Que 거예요. o Senhor Deus ele julga o pecado. 여러분 에덴 동산에 아담과 하와가 범죄하니까 하나님이 심판하셨어요. Adão e Eva pecaram no jardim do Éden e o Senhor Deus os julgou. 이 세상에 죄가 가득하니까 노아 홍수를 통해서 O 심판하셨습니다. mundo estava cheio de pecado, o Senhor Deus julgou através do dilúvio. 소돔과 고모라에 죄가 가득하니까 하나님이 불로 심판하셨어요. Sodoma e Gomorra estava cheio do pecado, o Senhor Deus julgou através do fogo e enxofre. 우리가 뭘 알 수 있습니까? O que nós podemos fazer? 하나님은 죄는 반드시 심판하시는 거예요. Ah, que Deus realmente ele julga o pecado. 여러분 죄가 있죠? Vocês têm pecado, não é? 여러분 그 죄를 하나님이 그냥 넘어가실까요? Será que o Senhor Deus ele vai passar pelo pecado desapercebido? 절대 그냥 넘어가지 Não, o 않습니다. Senhor Deus não passa assim. 반드시 심판하셔요. Com certeza o Senhor Deus vai julgar o pecado de vocês. 여러분 이 세상에서도 죄인을 이 경찰이 잡아서 처벌하잖아요. Até neste mundo, os pecadores, eles são perseguidos pela polícia e são presos. 하나님은 우리의 모든 것을 다 보시고 그대로 심판하십니다. Então o Senhor Deus ele vê todo o nosso formato, nosso coração e nossas obras e ele julga. 심판이 있다는 걸 이 롯이라는 사람이 자기 가족들에게 말하고 피하자 그랬습니다. Então Ló, nesse tempo, ele disse para sua família: vamos fugir porque o juízo do Senhor Deus está vindo. 야 유황불이 내려와서 이 세상이 이 도시가 멸망하니까 빨리 도망가자고 Ele 말하는 disse: 거예요. essa cidade vai ser destruída pelo fogo e enxofre, vamos fugir daqui. 그들이 어떻게 했습니까? Mas o que a família dele 그 fez? 사위들은요 농담으로 여기고 듣지도 않았습니다. Então seus genros, eles acharam que era uma piada, uma brincadeira e não ouviram. 아 장인어른이 미쳤나 보다. Eles falaram: ah, o nosso sogro deve estar doido da cabeça. 아니 어떻게 하늘에서 불이 떨어져? Como pode cair fogo do céu? 웃었어요. Eles riram disso. 그들은 그대로 소돔과 고모라에 남아 E 있었어요. eles ficaram em Sodoma e Gomorra. 그대로 죽었어요. Todos eles morreram. 롯의 아내는 그 죄악된 세상이 너무 좋았거든요. A esposa de Ló amava aquela cidade cheia de pecado. 너무나 즐겁고 행복하고 즐길 게 너무 많았던 거예요. 그 Porque tinha 세상. muitas coisas para curtir, para se alegrar naquela cidade. 이 세상처럼 즐거웠던 것 같아요. Era tão divertido como este mundo de hoje. 뒤를 돌아보지 말라 그랬는데 너무나 떠나기 싫으니까 뒤를 돌아봤다가 소돔 기둥이 되었습니다. Então o anjo do Senhor disse para não olhar para trás, não olhar para a cidade, mas ela olhou para trás, é por isso que se tornou uma estátua de sal. 지금 우리 시대가 똑같아요. Então no nosso tempo é a mesma coisa. 여러분 이 세상이 소돔과 고모라보다 성적인 죄가 적습니까 지금? Será que tem menos pecados de prostituição nos dias de hoje do que comparado aos tempos de Ló? 지금요 와 남자끼리도 결혼할 수 있다. Hoje em dia eles dizem: ah, os homens podem se casar entre si. 여자끼리도 사랑할 수 Pode, 있다. as mulheres podem se amar também. 지금 그걸요 인권이라 그래가지고 그걸 막 보호해 줍니다. E isso eles dizem que são direitos humanos e precisa protegê-los. 여러분 성경은 그 분명히 죄라고 말씀합니다. Mas a Bíblia já disse que isso é pecado. 여러분 이 얼마나 이 세상이 지금 음란합니까? Então como esse mundo é tão lascivo? 결혼한 남자가 다른 여자랑 바람 펴요. Então o homem casado ele procura uma outra mulher. 여자도 다른 남자랑 막 그 죄를 짓습니다. A mulher casada vai pecar com outro homem. 세상 법으로 뭐 심판 처벌하지 않아요? No mundo as pessoas não julgam, ninguém vai condenar. 그건 자유지 자유. Eles dizem que isso é o quê? Liberdade. 결혼도 안 했어요. Nem se casaram. 결혼도 안 했는데 같이 막 죄 짓는 거예요 성적으로. Por exemplo, jovens que nem se casaram, mas eles já estão pecando sexualmente. 여러분 그 죄가 아닙니까? Isso não é pecado? 내일 죄에 대해서도 좀 말씀드리려고. Amanhã eu vou pregar um pouco sobre o pecado. 성경에서는 합법적으로 하나님 앞에서 결혼한 남편과 아내에게만 이 성이라는 걸 허락하셨어요. Então o Senhor Deus ele permitiu esse ato sexual somente para o homem e a mulher que são casados perante 근데 Deus. 지금은 결혼도 안 했는데 같이 자요. Mas hoje em dia nem são casados, mas eles já estão dormindo na mesma cama. 이건 노마우야. Eles falam: isso é normal, 이건 자연적인 거야. isso é algo natural, 이건 문화야. isso é cultura. 하나님도 그렇게 말씀하실까요? Será que Deus vai dizer o mesmo? 하나님이 심판하시겠다고 O 말씀하세요. Senhor Deus ele disse que trará juízo. 결혼했는데 다른 남자, 다른 여자랑 죄 짓습니다. Eles são casados, mas procuram uma outra mulher, um outro homem para se divertir. 그럴 수도 있지. Aí eles dizem: ah, isso acontece. 여러분 그럴 수도 있습니까? Isso acontece? 이 세상에서는 용서할 수 O 있어요. mundo pode te perdoar, 하나님이 심판하십니다. mas Deus trará juízo. 여러분 하나님이 심판하시는지 안 하시는지 나중에 하나님 앞에 가보세요. Então, quando vocês forem para diante do Senhor Deus, vocês vão descobrir se o Senhor Deus vai julgar ou não. 소돔과 고모라를 성적인 죄 때문에 심판하셨습니다. Sodoma e Gomorra, por conta desses pecados sexuais, foi julgado. 그런데
우리는 심판 안 하시겠어 하나님? Mas será que Deus não vai nos julgar? 하나님 변했습니까? Será que Deus mudou com o passar do tempo? 이 세상이 변했다고 하나님도 변합니까? Já que o mundo muda, Deus muda também? 여러분 하나님을 오해하지 마세요. Não confundam em relação. 그대로 똑같이 심판하시고. Deus julga do mesmo jeito que sempre julgou. 여러분 지금 제가 하는 말을 그냥 웃으면서 넘겨 그냥 가볍게 듣지 마세요. Então, o que eu estou contando para vocês, vocês não podem ouvir com leveza. 그때 내가 말씀 잘 듣고 구원받았어야 되는데 나중에 하나님 앞에서 후회하게 됩니다. E com certeza vai chegar um dia onde você vai se arrepender diante do Senhor Deus dizendo: eu devia ter ouvido melhor a palavra. 예수님이 직접 말씀하셨습니다. Essa palavra foi dita pelo Senhor Jesus. Lucas capítulo 17, versículo 26 e 27. E como aconteceu no dia de Noé, assim será também no dia do Filho do Homem. 예수님이죠. Então, aqui quer dizer Senhor Jesus. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. 여러분 노아가 방주에 들어가는 날까지 사람들이 먹고 마시고 시집가고 장가갔다는 거예요. Até o dia de Noé entrar na arca, os homens na terra faziam o quê? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. 이건 죄가 아니잖아요. Olhem só, isso não é pecado. 이거 우리가 살아가는 거잖아요, 이 Isso é o 세상에서. quê? Uma vida normal na terra. 그런데요. 하나님이 심판하는 날까지 하나님에게는 관심이 없고 오직 이 세상 일에만 관심 가지고 사는 거예요. Mas até o dia do dilúvio, eles não tinham interesse em Deus. Tinham interesse o quê? Nas coisas do mundo, de viverem no mundo. 먹고 마시고 몸을 즐겁게 하는 거예요. 몸을 즐겁게. Comer e beber, o quê? Alegrar a carne. 지금도 똑같습니다. Hoje em dia é a mesma coisa. 다 하나님 믿는다고 말해요. Todas as pessoas dizem: eu acredito em Deus. 그런데 실제 그 삶을 보면 어떻게 하면 나를 즐겁게 할까? Mas se você olha a vida daquela pessoa, ela está planejando: como é que eu vou me divertir hoje? 저 여행 가니까 교회 못 가요. Hoje eu não vou conseguir ir para a igreja porque eu vou viajar. 여행 가면 교회 안 가도 돼요? Já que você vai viajar, você não precisa ir para a igreja? 하나님 사랑한다고 말합니다. Todos dizem: eu amo a Deus. 그런데 항상 자기가 하고 싶은 것과 하나님의 일이 같이 있으면요, 자기 즐거운 걸 선택해요. Mas sempre quando ele tem as coisas que ele quer escolher para se divertir, e as coisas de Deus, sempre as suas coisas é prioridade. 교회 다닌다고 하면서 담배 핍니다. Dizem que frequentam a igreja, mas estão fumando. 교회 하나님 믿는다고 하면서 마약해요. Dizem que acreditam em Deus, mas usam drogas. 하나님 믿는다고 하면서 술 마십니다. Dizem que eu me encontro com Deus e vão lá beber um. cerveja com Deus. 하나님도 초대해요? Você vai convidar a Deus também? 여러분 하나님이 술 마시는 거 허락하셨습니까? Deus autorizou para que nós bebêssemos. 근데요 문화라고 말해요 문화. Mas as pessoas dizem o quê? É cultura. 이거 문화야. É cultura. 담배 피고 술 Fumar, 마시고 beber, 마약하고 usar drogas, 죄 짓고 pecar. 오직 이 몸의 즐거움을 위해 사는 거예요. Vivem somente para a alegria dessa carne. 시집가고 장가가고. Casar e dar-se em casamento. 이게 죄가 이게 자체가 죄는 아니에요. Se nós olharmos somente esses aspectos, não é pecado. 시집가고 장가 가야 됩니다. Você tem que se casar, você tem que se dar em 그런데 casamento. 오직 이 세상의 일에만 관심이 있어서 하나님 말씀에는 전혀 관심이 없는 거예요. Mas as pessoas dessa época tinham interesse somente nessas coisas, não tinham interesse em Deus. 이게 또 예수님 말씀하십니다. E o Senhor Jesus disse dessa maneira. 읽어주세요. Eu irei ler. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. 예수님 다시 오시는 날에도 소돔과 고모라처럼 사람들이 살 거라는 거예요. Quer dizer que quando o Senhor Jesus ele for retornar no seu segundo advento, as pessoas do mundo viverão como em Sodoma e Gomorra. 예수님 다시 오실 날이 가깝습니다. Quer dizer que está tão próximo agora do tempo do retorno de Jesus. 근데 이거 봐요. Mas olhem só isso. 이 몸을 즐겁게 하며 삽니다. Eles vivem alegrando a carne. 그리고 꽁뿌라 뱅데. Agora eles compram e vendem. 돈 벌기 위해서. Fazem o quê? Para ganhar dinheiro. 오직 돈이에요. 돈. Todos pensam somente o quê? Dinheiro. 돈 버느라고 하나님 말씀에 관심 없는 As pessoas têm vontade de ganhar dinheiro, é por isso que não têm vontade de ouvir a palavra de Deus. 플란타 이 세상에
뭘 심는 거예요, 이 E 세상에. eles plantam. Plantam o quê? Os seus sonhos na terra. 이 세상에 뭔가 건축하는 겁니다. Edificar é conquistar alguma coisa neste mundo. 이 세상에 소망을 두고 사는 거예요. Vivem com esperanças neste mundo. 이 세상이 전부다. Este mundo é o meu todo. 이 세상에서 나는 부자가 될 거야. Eu vou ser rico na 이 terra. 세상에서 성공할 거야. Eu vou ter sucesso no mundo. 오직 그것에만 관심이 있는 As 거예요. pessoas têm interesse somente nessas coisas. 하나님 말씀에 별로 관심이 Não 없어요. têm interesse na palavra de Deus. 예수님 재림하는 날까지 그런다는 거예요. Eles vão ser assim até o dia do retorno. 예수님 Sim. 재림하는 날 이제 구원받을 수 있는 기회는 끝납니다. Então, no dia que o Senhor Jesus ele se manifestar novamente neste mundo, acaba o tempo da salvação. 여러분, 이 말씀이 거짓말입니까? Essa palavra é mentira. 예수님이 직접 하신 말씀이에요. Essa palavra foi dita pelo próprio Senhor Jesus. 많은 사람들이 이렇게 살아가요. Muitas pessoas vivem assim. 오직 이것을 위해 살아갑니다. Eles vivem somente por isso. 하나님 말씀에 관심 없어요. Não têm interesse na palavra de Deus. 우리는 여러분 물론 이런 것도 하고 살아야 되지만 먼저는 하나님 말씀 듣고 구원받는 것에 우리의 우선순위를 둬야 됩니다. Então, claro que nós devemos viver com esses aspectos, fazendo essas coisas, sim, mas a prioridade é nós ouvirmos a palavra do Senhor Deus e recebemos a salvação. 읽은 거죠. Né? 자, 에덴 동산에 하나님 심판하셨습니다. Então, o Senhor Deus ele julgou o jardim do Éden. 노아 홍수 때 O 심판하셨어요. Senhor Deus julgou no dilúvio do Noé. 소돔과 고모라 O 심판하셨습니다. Senhor Deus julgou Sodoma e Gomorra. 자세히 이번에 배우진 않겠지만 이스라엘 민족이 하나님 말씀에 불순종할 때 하나님이 심판하셨습니다. Dessa vez nós não iremos aprender sobre Israel, mas o Senhor Deus também julgou a Israel. 잠깐 체조하겠습니다. 체조. Vamos nos alongar. 1, 2, 3, 4, 5. Vira à esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Vira à direita. 1, 2, 3, 4, 5. Para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Atrás, atrás, atrás. 네, 조금만 더 말씀드리겠습니다. Vou pregar só mais um pouco. 하나님은 Isaías capítulo 46 versículo 10. Vamos ler todos juntos. Que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. 하나님은 한 번 말씀하신 것을 반드시 다 이루십니다. O Senhor Deus ele há de cumprir tudo o que ele tem dito. 여러분 미래의 일도 하나님이 말씀하시고 그걸 그대로 이루시는 거예요. As coisas futuras foram ditas pelo Senhor e são cumpridas por ele. 우리는 지금까지 과거의 사건을 좀 공부했습니다. Até hoje nós aprendemos sobre as coisas do passado. 지금부터는요. 예언된 성경에 예언된 미래의 사건도 좀 공부해 보려고 해요. Mas a partir de agora nós pretendemos estudar as coisas do futuro. 자, 여기 잠깐 보시죠. Então, vamos ver aqui. 여러분 지금 우리가 살고 있는 시대를 은혜 시대라고 합니다. Então, o tempo que nós estamos vivendo agora nós chamamos do tempo da graça. 은혜로 구원받을 수 있는 시대이기 때문에 그래요. É uma era onde nós podemos receber a salvação através da graça. 그리고 이스라엘 민족이 아니라 우리 같은 이방인들이 구원받을 수 있는 때이기 때문에 이방인의 때라고도 합니다. Não é o tempo para os judeus serem salvos, é por isso que nós chamamos da idade gentia, do tempo dos 그런데 gentios. 주님이 재림하시면 이제 이 구원받는 시대는 끝나는 거예요. É por isso que depois que nós recebemos a salvação e o Senhor Jesus ele retornar, esse tempo acaba. 그리고 무서운 7년 환란에 들어가게 됩니다. Após o término desse tempo da graça, nós entramos para os 7 anos de tribulação. 그런데 이 7년 환란 때 어떤 일들이 있을지 구체적으로 성경에서 말씀하고 Então, 있습니다. na Bíblia fala de forma bem detalhada o que vai acontecer nos 7 anos de tribulação. 안티크리스도, 적그리스도가 등장하게 될 것이다. Vai surgir um homem que vai ser o anticristo. 그 사람이 전 세계 정부를 만들어 전 세계를 다스릴 것이다. Este homem ele vai criar um governo mundial e vai governar todo este mundo. 모든 사람에게 666 표를 받게 할 것이다. Ele vai fornecer a marca dele 666 para todas as 이런 게 pessoas. 성경에 다 예언되어 있는 거예요. Na Bíblia está profetizado sobre essas coisas. 근데 이런 일 전에 먼저 주님이 공중에 Mas 재림하십니다. antes dessas coisas acontecerem, precisa haver um sinal, que é o retorno do Senhor Jesus nos céus. 그런데 지금 우리 시대에요. 이런 모습들이 7년 환란 때 있을 일들이 벌써 나타나고 있습니다. Mas no nosso tempo já temos várias provas de que esse tempo está tão próximo.
자, 그리고 7년 환란이 끝나면 이 7년 환란 끝에 전 세계의 전쟁이 있게 될 E 겁니다. depois desses 7 anos de tribulação, o mundo ele cairá numa última guerra. 그리고 1000년 왕국이 하나님 예수님께서 이 세상에 1000년 왕국을 이루실 거예요. Depois dessa guerra do mundo, nós teremos o reino do milênio nessa terra que o Senhor Deus irá realizar. 그리고 1000년 왕국이 끝나면 이제 이 지구는 하나님이 이 세상을 없애시고 영원한 하늘과 영원한 천국과 영원한 지옥으로 나누어지게 됩니다. E após o reinado de 1000 anos nessa terra, o mundo todo, toda a criação do Senhor Deus é desfeita e o Senhor Deus ele divide todas as coisas em céu eterno e inferno eterno. 자, 이게 하나님이 보시는 인류의 계획표입니다. Então, este é a linha cronológica da história da humanidade. 자, 여기 하나만 좀 말씀드리겠습니다. Então, eu vou pregar somente uma coisa. Apocalipse capítulo 13, versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? 여기 용과 짐승이 나옵니다. Então, aqui aparece o dragão e a besta. 용이 짐승에게 권세를 주는 Então, 거예요. aqui o dragão ele dá o seu poder para a besta. 많은 사람들이 이야, 이 짐승과 같은 사람이 어딨냐면서 막 짐승을 막 찬양하는 거예요. Muitas pessoas vão olhar para a besta, que é um homem, e vão dizer: como que existe um homem tão poderoso que faz tantos milagres como ele? 성경에 이 용은 옛 뱀, 에덴 동산의 그 뱀, 사탄 마귀라고 말씀하고 Então, na Bíblia diz que o dragão é a serpente antiga, que é a serpente que enganou Adão e Eva, que é o diabo. 요한계시록 12장에 말씀하고 있습니다. E aparece em João capítulo 12. 이 마귀, 사탄 마귀가요, 이 짐승, 적그리스도, 이 적그리스도입니다. 이 적그리스도. Então, aqui a besta é o anticristo. 이 적그리스도에게 능력을 줘서 온 세상을 다스리게 하는 거예요. 온 O 세상. diabo ele vai dar o seu poder para esse anticristo para que ele possa governar o mundo. 이 짐승이, 자, 한번 읽어주세요. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. 이 짐승이 내가 이 세상에 평화를 주겠다며 등장하는 거예요. Então, esse anticristo, essa besta, ele vai se manifestar no mundo dizendo: eu vou trazer a paz. 그러면서 이 블라스페미가 뭐냐? 내가 하나님이다 하면서 하나님을 모욕하는 그런 말을 하는 E 거예요. as blasfêmias são, o que essas blasfêmias querem dizer? São as profanações que ele vai dizer: eu sou Deus. 이 42달 이 세상을 다스립니다. 42 meses. 3년 6개월이죠. Quer dizer que são 3 anos e 6 3년 meses. 6개월, 그러니까 여기 7년 환란 중에 뒤에 3년 반을 무시무시하게 다스리는 거예요. Quer dizer que haverão 7 anos de tribulação, quer dizer que vão ser 3 anos e meio anteriores e 3 anos e meio posteriores que vai ser governado de forma terrível. 그런데 이 666표를 모든 사람들에게 주게 되는 E 겁니다. nessa época dos 3 anos e meio posteriores, ele vai fornecer o número 666 para 이게 todos. 신분증이에요. 세계 모든 사람들에게 줍니다. E 신분증. isso vai ser uma identificação para todas as pessoas do mundo. 그래야 전 세계 사람들을 다스릴 수 있어요. Porque assim ele pode governar sobre todo o mundo, tendo uma identidade para cada um. 자, 여기 한번 보세요. vendo Apocalipse 13, versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. tribo, língua, nação. 온 세상을 다스리는 거, 온 세상. Quer dizer que ele governa sobre todo o mundo. 어떻게 해요? Como? 한번 읽어주세요. Verele? E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. 모든 사람이 오른손이나 이마에 표를 받는 거예요. Todas as pessoas do mundo irão receber um sinal na mão direita ou na testa. 이게 없으면 물건을 사지도 못하고 팔지도 못합니다. Sem este sinal, você não pode nem comprar, nem vender. 이 돈이 없어지는 Quer 거예요. dizer que o dinheiro vai ser o quê? Obsoleto. 왜냐하면 전 세계 모든 나라 돈이 다르기 때문에 이 돈은 다 없어지는 겁니다. 현금은. Então, quer dizer que o dinheiro físico, a cédula, vai desaparecer porque os dinheiros de cada país é diferente hoje em dia. 지금 전 세계에서 점점점 현금을 사용하지 않습니다. E hoje em dia nós podemos, em cada momento mais, em todos os países, não querem mais usar o dinheiro físico. 지금 브라질도요 카드로 하거나 픽스로 하거나 그러지 현금은 거의 이제 많이 사용하지 Até no 않습니다. Brasil as pessoas querem usar muito o cartão ou o Pix, não querem usar mais o dinheiro físico. 저도 여기에요 그 삼성페이라는 거를 설치하니까 이제 카드도 필요 없어 카드도. Eu instalando o aplicativo chamado Samsung Pay, e agora eu não preciso nem andar mais com cartão de crédito. 저 이 핸드폰만 들고 다니면요 다 뭐 사고 다 할 수 있습니다. Eu ando com o meu celular e pago todas as coisas que eu preciso. 카드도 필요 Eu 없어요. não preciso do meu cartão de crédito comigo.
그런데 이게 이제 모든 사람에게 오른손이나 이마에 이걸 받게 하는 거예요. Mas ele vai colocar um sinal que vai ser na mão direita ou na testa. 오른손 없는 사람은 이마에 받게 하는 Quem não tem o membro direito vai ser colocado na testa. 거예요. 여러분, 오른손 정맥 구조가 전 세계 사람들이 다 다릅니다. Pessoal, a vascularização arterial da mão direita das pessoas do mundo, todas são diferentes. 그래서 이게 생야가 되는 거예요. É 생야. por isso que isso se torna o quê? Uma biometria exata. 여기에 표를 받으면 이 정맥 구조로 생야로 딱 패스하고 돈이 쫙 빠져나가는 É 거예요. por isso que usam dessa biometria da vascularização arterial para formar uma senha e você pode retirar dinheiro do banco ou receber. 근데 브라데스코에서는 진짜 이걸로 딱 해가지고 생야 대신 사용하고 있잖아요. O 지금. Bradesco já tem essa tecnologia onde você coloca sua mão como senha, você não precisa nem usar mais a sua digital. 자, 오른손 없는 사람 어떻게 해야 됩니까? Quem não tem a mão direita faz o quê? 이 눈의 홍채가 또 사람마다 다 달라요. Todas as pessoas do mundo possuem a íris diferente de uma da outra. 그래서 이마에 표를 받으면 눈의 홍채로 생야가 되고 물건 계산할 수 있는 É 거예요. por isso que se você recebe um sinal na testa, identifica quem é você por esse sinal e pela sua íris, pela biometria você pode comprar porque é a sua senha. 그래서요, 핸드폰에 비밀번호 누르는 게 아니라 그냥 지문으로 하거나 이 눈의 홍채를 인식해가지고 비밀번호 대신에 사용하는 경우가 지금 벌써 하고 있죠? Hoje em dia nós temos a tecnologia tão simples no celular de que nós não usamos mais a senha, nós colocamos a nossa digital ou simplesmente olhamos para o celular que ele vai escanear a nossa íris e vai abrir. 한번 보시죠. Vamos ver. Muito bem lembrado, anunciou uma nova maneira de se pagar e é exatamente assim, ó, na palma da sua mão. É muito bacana essa nova tecnologia que escaneia a palma da sua mão e permite pagar as suas compras, né? Então essa imagem que você está vendo é onde você vai cadastrar a tua mão e aí sim é onde você vai pagar a conta do supermercado, da loja, enfim. Essa experiência começa em 2 lojas da Amazon, que ela tem nos Estados Unidos, o Amazon Go, são lojas físicas na cidade de Seattle. Depois isso deve ir precisa para de outras dinheiro, coisas, precisa de por exemplo, cartão. outros varejistas. 여러분, 지갑 들고 다닐 필요 없어요, 이제. Não precisa andar com carteira, 현금도 필요 없습니다. não precisa mais de dinheiro físico, 카드도 필요 não 없어요. precisa de cartão de 그냥 crédito, 손만 갖다 대면 돼. eu só preciso levar a minha mão. 근데 어떻게 손만 갖다 대면 계산이 됩니까? Mas como é que eu pago somente com a minha mão? 이 정맥 구조가 다 다르거든요, Que a 사람. vascularização da mão é diferente de uma da outra. 그럼 딱 하면 스캔하면 이 사람이 누군지 알고 그 은행 계좌에서 돈이 슉 빠져나가요. Então eles escaneiam a sua mão e veem que identificam que é você e retiram o dinheiro do seu banco. 지금 우리 시대에 일어나고 있어, 지금. Isso acontece o quê? Já na nossa geração. 그런데 1900년 전 요한계시록에 이게 기록이 되어 있는 거예요. Mas já estava registrada há 1900 anos atrás em Apocalipse. 아니 1900년 전에 어떻게 이걸 기록할 수 있어요? Como 사람이? que alguém, um homem, pode escrever isso há 1900 anos atrás? Ou até em grandes locais de grande aglomeração, por exemplo, eles estão pensando em usar essa tecnologia em estádios. Por exemplo, daria até para pagar o metrô, eventualmente, com a palma da sua mão. Depois da pandemia, por favor. Né? Depois da pandemia, por favor. Não, mas não tem Mas não contato. encosta, né? Então, mas locais de aglomeração. Ah, sim, é verdade. Exatamente. Muito bem lembrado. Pois e é. aí e é interessante porque essa tecnologia começou a ser estudada. 여러분 이게 불가능할 줄 알았어요. As pessoas achavam que isso ia ser impossível. 근데 팬데믹, 이 코로나 이후로 전 세계에서 이 기술이 이제 확 다 퍼진 거예요. Mas depois da pandemia, depois do Covid-19, as pessoas começam a espalhar essa tecnologia com velocidade muito grande no mundo. 오른손이나 이마에 표 받게 될 것이다. Então todos irão receber o sinal na mão direita ou na testa. 요한계시록 기록입니다. Então isso está registrado em Apocalipse. 그걸로 물건 사고 팔게 될 것이다. Porque você vai poder comprar e vender com esse sinal. 전 세계 어디서나 가능한 거예요. Vai ser possível em qualquer lugar do mundo. 그럼 어떻게 이 말씀이 그대로 우리 시대에 이루어집니까? Como que essa palavra pode acontecer logo na nossa época? 이렇게 증거를 보여줘도 안 믿어, 사람들이 안 믿어. Mesmo mostrando essas evidências, as pessoas não acreditam. 설마 이런 일이 될까? As pessoas dizem, "Ih, como assim? Será? Será?" 여러분, 주님 재림이 너무 가깝습니다. Então, o segundo advento está tão próximo. 하나 더 보시죠. Vamos ver mais uma coisa. Procura do telefone para mostrar. Na Suécia, algumas pessoas já não precisam de perder tempo à procura do Aqui algumas telefone pessoas já para desenvolveram mostrar o um chip para eles certificado colocarem da na mão deles, Covid-19, porque o têm implantado no braço. Uma empresa sueca especializada em implantes de microchips está a promover o uso destes dispositivos para armazenar o passaporte Covid. O chip é implantado no braço e está programado para ter um PDF com a informação. Depois é direcionar o telefone para fazer a leitura do chip. O empresário destaca que a informação fica sempre disponível para utilizar
utilizador e para quem quiser ler as informações, dá o exemplo que, quando vai ao cinema ou ao centro comercial, já não precisa de levar o telefone. O empresário explica que os chips não têm bateria, basicamente estão inativos, ou seja, nunca vão poder dizer a localização dos utilizadores. Uma das mais... 여러분 이 칩에 위치를 추적하는 기능이 들어갈 수도 있겠죠. Então, vocês ouviram, tem como colocar a função de detectar a localização da pessoa. 반드시 넣을 겁니다 이제. E no futuro eles vão colocar. 왜요? Por quê? 코로나 때문에. Por quê? Por conta do coronavírus. 여러분 브라질은 그렇게 안 했는데 한국에서는요. 코로나 걸리는 사람이 어디 다녔는지 다 알고 있습니다. No Brasil não fizeram isso, mas na Coreia toda a população sabe aonde que as pessoas que tiveram caso confirmado de Covid passaram. 코로나 걸린 사람이요. 그 사람이 어디 다녔는지 거기 있었던 사람들 이름 다 알 수 있어요. Na Coreia do Sul você pode saber quem é a pessoa que pegou Covid-19 porque eles localizam todo o andamento, toda a logística por onde você passou. 제가 코로나 중에 작년에 한국에 방문했었거든요. Então, no meio da pandemia eu visitei a Coreia do Sul ano passado. 여기에 어플리케이션을 딱 설치하게 합니다. 공항에서 딱 공항 도착하면 어플리케이션 설치하게. No momento que você chega no aeroporto, os funcionários do governo, eles botam você para instalar um aplicativo no seu celular. 한국 떠날 때까지요. 핸드폰을 반드시 가지고 있어요. E você tem que andar com o seu celular até você sair da Coreia do Sul de novo. 이게 2시간 이상 이 핸드폰이 움직이지 않잖아요. 전화 와요. Então, se o seu celular ele fica imóvel durante 2 horas, eles te ligam. 내가 어디 가는지 다 감시하고 있어요. Porque eles perguntam se você está levando o celular, porque eles querem, eles estão observando aonde você está indo. 이 위치 추적하는 걸 이 칩을 이 사람 몸에 심겠다는 거예요. Porque querem colocar esse GPS, esse localizador para ver onde você está. 그럼 한 명이 전 세계를 다 다스릴 수 있어요. Porque assim é a melhor maneira de um homem governar sobre todas as pessoas do mundo. 그 준비가 다 됐어요. Então, está tudo preparado. 여러분 그런데 이 666 표 받는 게 7년 환란 뒤에 3년 반에 있을 일이잖아 이게. Então, mas este sinal do 666 é o que? 3 anos posteriores dos 7 anos de tribulação. 7년 환란 때 일어날 일이 벌써 우리 시대 때 벌써 징조가 나타나고 있는 거예요. Mas os sinais que irão acontecer nos 7 anos de tribulação já estão se manifestando na nossa época. 그럼 예수님 재림이 얼마나 가깝다는 Então, 거예요? como está próximo o retorno do Senhor? 한번 보시죠. Então, vamos ver. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse Todos estão ouvindo a pregação em uma igreja. for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come No meio da pregação, o Senhor virá. or he might come next week, or he could even come. 순식간에 사람들이 사라졌죠. Então, num instante, as pessoas desaparecem. 이 교회는 그래도 구원받은 사람들이 많이 있습니다. Então, nessa igreja, pelo menos, parece que tinha muitas pessoas que receberam a salvação. 여러분 똑같은 교회에 똑같은 시간에 똑같이 말씀 듣고 있었어요. Então, as pessoas estavam no mesmo local, na mesma igreja, ouvindo a mesma palavra no mesmo horário. 그런데 주님이 데려간 사람이 있고 버려진 사람들이 있는 거예요. Então, mas tem pessoas que foram levadas e tem pessoas que foram deixadas. 그러면 교회에 다닌다고 구원받은 게 아니에요. Então, pessoal, não é que você frequenta uma igreja que você é salvo. 언제 거듭났냐 이거예요. O importante é quando você nasceu de novo. 거듭나지 않으면 교회 열심히 다녀도 천국까지 못 Se 합니다. você não nascer de novo, não adianta você frequentar a igreja esforçadamente. Você não vai para o reino de Deus. 침례를 100번 받아도 거듭나지 못하면 천국 못 가요. Mesmo que você seja batizado 100 vezes, você não tem como ir para o reino do céu se você não nascer de novo. 100번, 1000번 성찬식에 참여해도 거듭난 적이 없다면요. 구원받은 적이 없다면 천국 못 가는 거예요. Mesmo você participando da Santa Ceia 100.000 vezes, se você não nasceu de novo, você não pode entrar no reino do 여러분 céu. 언제 거듭나셨어요? Quando é que vocês nasceram de novo? 예수님이 내가 진실로 내게 말하는 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없느니라. Então o Senhor Jesus ele já disse: em verdade vos digo que quem não nasce de novo não pode ver o reino dos céus. 여러분 교회 다니는 거는 마귀도 교회 열심히 다니라고 합니다. O 마귀도. diabo também ele fala: frequentem bem a igreja. 아 교회 열심히 나가 열심히. Você pode ir, tem esforço, tem zelo. 교회 가는 거 좀 열심히 봉사활동도 열심히 하라고 마귀는 가르쳐. Aproveita que você está indo para a igreja, vai lá e se esforça lá. 찬양도 열심히 하고, Pode louvar muito 헌금도 열심히 bem, 하고, faça muito dízimo, 말씀도 열심히 듣고, ouça bem a 기도도 palavra, 열심히 해라. ore muito bem.
구원만 받지 마. Mas só não deixa receber a salvação. 거듭나지만 마. Só não pode nascer de novo. 그래서 교회 열심히 다니는 거 막 20년, 30년 교회를 다니는데 거듭난 적은 없어. É por isso que as pessoas frequentam 20, 30 anos da sua vida à igreja, mas nunca nasceram de novo. 그런 사람 많습니다. Muitas pessoas que são assim. 그래서 이렇게 복음 전하는 É 거예요. por isso que nós pregamos o evangelho. 그럼 브라질 분들 다 성당 다니고 교회 다니고 다 다녀요. No Brasil, quase todas as pessoas frequentam uma igreja, um templo, 근데 제가 많이 만나봤는데 구원받은 사람은 별로 없어요. mas encontrando muitas dessas pessoas no Brasil, não são muitas que receberam a salvação. 큰 문제입니다. Isso é um grande problema. 이렇게 되는 거예요. 이렇게. Então vai acontecer isso. 얼마나 비참하게 버려집니까? 이거? Como isso é algo realmente tão trágico, a pessoa ser largada desse jeito. 자, 근데요 지금 이 666표를 막 선전하잖아요. 이거 보세요. Hoje em dia já tem propagandas, publicidade que acostumam as pessoas com esse número 이게 666. 히브리어로요. 숫자 6이 와브입니다. 와브. Então em hebraico o número 6 é Vav. 와브. 메야. 세이스. 벌써 광고하잖아요. 광고. Então, e é uma maneira de fazer o quê? Publicidade. 아, 666표 받으세요. Ah, 666, podem. 좋은 거예요. É bom, não é ruim assim. 이거 받으면 지옥 간다고 요한계시록에 분명히 말씀합니다. Mas em Apocalipse diz que quem receber esse sinal vai para o inferno. Vamos ler todos juntos. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas. Diz o Senhor, mas para este olharei, para o pobre abatido de espírito, e que treme da minha palavra. 여기 하나님의 말씀을 인해서 떠는 자, 그 사람은 하나님이 돌봐주신다. Tá aqui o Senhor Deus, ele disse que ele vai olhar para aquele que treme na palavra do Senhor. 마음이 가난하고 심령에 통회하는 자, 하나님이 구원하십니다. Aquele que é pobre de espírito, aquele que é fraco, realmente o Senhor Deus ele vai olhar por ele. O pobre e abatido de espírito. 이 필요한 거예요. Então, isso que é necessário. 마음이 가난한 게 뭡니까? O que é você ser pobre no coração? 이 세상에 소망이 없구나. É não ter esperanças neste mundo. 내가 지옥 가겠구나. Ah, agora eu vou para o inferno. 하나님의 은혜가 내 필요하구나. Ah, eu careço da graça de Deus. 마음이 가난하고 심령에 통회하는 그 사람은 하나님이 불쌍히 여기시는 Então, 거예요. o homem pobre e abatido de espírito, o Senhor Deus tem misericórdia. 그 사람은 하나님의 말씀을 듣고요 두려워합니다. Porque essa pessoa, ao ouvir a palavra de Deus, ela treme. 어떤 Teme. 사람은 이런 말씀을 들으면요 두려운 마음이 생기는 거예요. Tem algumas pessoas que ao ouvirem esse tipo de pregação, elas tremem. Esse é o normal. 구원받을 수 있어요. Porque assim pode receber a 근데 어떤 salvação. 사람은요 뭐 웃어요. As outras pessoas ouvem e ficam rindo. 그냥 뭐 별 관심이 없어. Não tem muito interesse. 아무리 말씀을 들어도 구원 못 받습니다. Mesmo ouvindo a palavra diversas vezes, não consegue receber a salvação. 여기 한 5분 정도만 더 말씀드리고 Eu irei 마치겠습니다. pregar só mais 5 minutos e irei terminar. 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. Então o Senhor Jesus disse dessa maneira: 읽어주세요. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meuPai que está nos céus. 예수님을 생열생열하고 부르는 거예요. Então aqui os homens eles foram até Jesus e chamaram: Senhor, Senhor. 예수님을 주님이라고 말하는데 그 사람들이 다 천국 들어가는 게 아니다. Aqui o indivíduo ele está chamando Jesus de Senhor, Senhor, mas ele não 내 entra no reino dos céus. 아버지의 뜻대로 행하는 자가 들어갈 것이다. Somente entra no reino dos céus aquele que faz a vontade do meu Pai. 하나님 아버지의 뜻이 뭡니까? O que é a vontade do meu Pai? 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이다 그랬어요. Então o Senhor ele disse que a vontade do Pai é esta: todo aquele que vê o Filho do Homem e nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. 예수님을 믿고 구원받는 거 그게 하나님의 뜻이에요. Então a vontade do Senhor Deus é olhando para Jesus você receber a salvação. 아마 한 95% 정도 대부분의 브라질 사람들이요 예수님을 생혈이라고 부를 Eu 거예요. acredito que 95% dos brasileiros chamam Jesus de Senhor, 근데 그렇다고 해서 다 천국 가는 게 아니에요. mas não é por isso que vão para o céu. 저 교회도 다니는데요. Ué, mas ele fala: eu frequento a igreja. 저 어렸을 때 침례도 받았는데요. Ah, quando eu era criança eu já fui batizado. 저 성찬식에도 Eu 참여하는데요. participei da Santa Ceia. 저 매일 회개하는데요. Todos os dias eu me arrependo. 또 도민고에 항상 교회 가는데요. Todo domingo eu estou na igreja. 그렇다고 천국 가는 게 아닙니다. Mas não é por isso que você vai para o céu. 거듭나야 돼요. Você precisa nascer de novo. Muitos me dirão naquele dia. 그날 심판의 날 많은 사람들이 예수님에게 말하는 거예요. Então naquele dia, no dia do juízo, muitos dirão para Jesus: Senhor, Senhor,
não profetizamos nós em teu nome. 제가 예수님의 이름으로 선지자 역할도 했잖아요. Senhor, eu vivi como um profeta pelo seu nome. 예수님의 이름으로 목사, 선교사 막 된 거예요. Senhor, em seu nome eu me tornei pastor, pregador, missionário. 막 하나님 복음을 막 하나님 말씀을 막 전하기도 했습니다. Ah, eu preguei a palavra do Senhor Deus. E em teu nome não expulsamos demônios. 그리고 예수님의 이름으로 막 귀신도 쫓아냈어요. E essas pessoas, elas expulsaram demônios em nome de Jesus. 귀신아 나가라. Elas disseram, saia demônio. 막 귀신 막 나가는 O 거예요. demônio sai. 그리고 예수님의 이름으로 많은 기적도 행하지 E eles 않았습니까? fizeram muitas maravilhas em nome de Jesus. 근데 예수님은 나 너 모른다. Mas Senhor Jesus vai dizer o quê? Eu não o conheço. 얼마나 무서운 말이에요. Então, olha como isso é terrível. 이 사람은 목사나 전도사나 선교사나 뭐 이런 일을 하는 사람이에요. Este homem deve ser o quê? Um pastor, um evangelista, um missionário. 저 예수님의 이름으로 많은 일 했잖아요. Ele está dizendo para Jesus, Senhor, eu fiz muitas coisas pelo seu nome. 저 병도 고쳤잖아요. Senhor, eu curei doenças. 막 텔레비전에서 막 병 고치는 거 막 나오잖아요. Aparece na televisão igrejas que curam doenças, não é? 그렇다고 천국 가는 거 아니다. Mas não é por isso que você vai para o céu. 어떤 분은 내가 거의 죽을 병에서 하나님의 은혜로 병이 나았기 때문에 자기가 천국 간다고 그렇게 말하는 사람도 있어요. Algumas pessoas dizem, eu estava com uma doença quase morrendo, mas eu fui curado, agora eu vou para o céu. 그렇다고 천국 가지 않습니다. Não é por isso que você vai para o céu. 예수님이 나 너 모른다라고 O 말씀하셨어요. Senhor Jesus vai dizer, eu não te conheço. Então lhes direi abertamente. 많은 사람 앞에서 공개적으로 예수님이 Então 말씀하셨어요. o Senhor, de forma pública, na frente de muitas pessoas, Ele vai dizer abertamente. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vos que praticais a iniquidade. iniquidade라고 말씀하십니다. O Senhor Deus, Ele está dizendo que eles praticaram a iniquidade. 하나님의 일을 했는데 너희들은 그 불법을 행했다 그랬어요. Eles fizeram as coisas pelo nome do Senhor Jesus, mas eles praticaram a injustiça. 하나님의 일을 하는 그것이 오히려 하나님에게 잘못 행했다는 거예요. Tudo que eles fizeram em nome de Deus, na verdade, era errado diante de Deus. 구원받은 것도 없는데 하나님 말씀 전한 거예요. Porque eles nunca receberam a salvação, mas eles pregam em nome de Deus. 구원받은 것도 없으면서 막 기적을 행하고 이적을 행하고 병 고친 거예요. Nunca receberam a salvação, mas fazem sinais, milagres, curam doenças. 그러니까 그런 기적을 행한다고 그게 구원이 아니라는 겁니다, Então, 여러분. não é por você fazer um milagre que você recebe a salvação. 마귀도 기적을 행할 수 있어요. Milagres até o diabo consegue fazer. 기적 여러분 마귀도 기적을 행할 수 있습니다. Até o diabo pode fazer milagres. 여러분 그 기적이 나타난다고 해서 그게 하나님의 능력이 Não 아닙니다. é porque você vê um milagre que isso é poder de Deus. 속지 마세요. Não sejam enganados. 마귀는 지금도 우리를 속입니다. O diabo até hoje nos engana. 마귀는 지금도 우리에게 거짓말해요. Até agora ele está nos mentindo para nós. 야 기적을 체험했으니까 너 구원 받은 Ele 거야. vai dizer para nós: Nossa, você viu um milagre, você vai ser salvo agora. 야 이적을 체험했으니까 너 구원 받은 거야. Nossa, você viu coisas sobrenaturais, você foi salvo. 성경에 어디에도 그런 말씀 Mas 없어요. na Bíblia, em lugar algum, fala sobre isso. 오히려 예수님은 그런 기적과 이적을 행하는 자를 내가 모른다고 O 말씀하셨어요. Senhor Jesus, Ele mesmo disse para aqueles que fazem esses milagres: Oji. Nunca vos conheci. 하나님 말씀만 믿어야 됩니다. Então nós somente precisamos acreditar na palavra de Deus. 오직 성경만 믿어야 돼요. Nós temos que acreditar somente na Bíblia. 그래서 성경 배우는 게 É 중요해요. por isso que é importante aprender a Bíblia. Romanos capítulo 10, versículo 3. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. 여러분, 자기 막 그런 구원도 받지 않고 자기 열심과 노력으로 천국 들어가는 게요. 자기 의예요, 자기 의. Então, as pessoas, elas usarem o esforço, o zelo, as suas obras para irem para o céu, isso é o que? Sua própria justiça. 그거 하나님의 의가 아닙니다. Isso não é justiça de Deus. 오히려 하나님의 의를 그건 거역하는 거예요. Você praticar a sua justiça é o que? É não se sujeitar à justiça de Deus. 이거 중요합니다. Isso é importante. 많은 지금 교회 다니는 사람들이요. 자기 의를 세우려고 하는 거예요. 자기 의. Muitas pessoas que frequentam a igreja hoje em dia, elas querem estabelecer a sua própria justiça. 열심히 교회 갑니다. Eles vão com esforço para a igreja. 천국 가려고. Porque querem ir para o céu. 자기 의라는 거예요. Mas isso é o que? Sua própria justiça. 열심히 자기 노력하는데 그건 자기 의라는 거예요. 자기 의. Ele se esforça muito, mas isso é sua própria justiça. 여러분 하나님의 의로만 의롭게 될 수 있어요. Você só pode ser justificado pela justiça de Deus.
여러분 이런 것들이 자기 의예요. Essas coisas são as suas próprias justiças. 프로프리아 주치사스, 오베지앵시아 레이, 뭐 율법 지키는 거예요. 막. Então você guardar a lei, as 10 mandamentos, 하나님 말씀 막 지켜서 천국 가려고 그래요. você tenta guardar os mandamentos do Senhor para ir para o céu. 헌금 많이 하면 천국 갈 수 Se 있겠지. fizer muitas ofertas, eu vou para o céu. 침례 받으면 천국 갈 수 Se eu 있겠지. receber o batismo, eu devo ir para o céu. 교회 열심히 다니면 천국 갈 수 Se eu 있겠지. frequentar bem a igreja, eu devo ir para o céu. 희생 많이 하면 천국 갈 수 Se eu me 있겠지. sacrificar muito, devo ir para o 기도 céu. 열심히 하면 천국 갈 수 있겠지. Se eu orar muito, eu vou para o 다른 céu. 사람 많이 도와주면 천국 갈 수 Se eu 있겠지. ajudar os outros, eu vou para o céu. 기적과 이적을 체험하면 천국 갈 수 Se 있겠지. eu passar por uma experiência milagrosa, eu devo ir para o céu. 이걸로 천국 못 갑니다. Com isso, você não vai para o céu. 이걸로 절대 천국 못 갑니다. Com isso, jamais você vai para o céu. 자기예요, 자기. Por quê? É a sua própria. 근데 많은 사람들이 이걸 열심히 합니다. 천국 Mas as 가려고. pessoas do mundo todo fazem isso para irem para o céu. 성경 어디에도 이런 말씀 없어요. Mas na Bíblia, em lugar algum, diz para você fazer. 먼저 구원 받고 이 일들은 해야 돼요. Essas coisas devem ser feitas primeiro você recebendo a salvação e depois. 먼저는 하나님의 의를 받아야 됩니다. 먼저. Primeiro você receber a justiça de Deus. 먼저 구원 받아야 돼요. Primeiro você receber a salvação. 그 다음에 이런 거 할 수 있어요. E depois você é digno de realizar essas 여러분 obras. 자기 열심과 노력으로 천국 갈 수 없어요. Pelo seu esforço, seu zelo, você não pode ir para o céu. 이제 예수님이 오시면 알곡과 쭉정이를 나누실 겁니다. Quando o Senhor ele vier, ele vai separar o mundo em trigo e palha. 뜨리고와 빨야는 겉으로는 비슷해 보입니다. Trigo e palha, eles são muito parecidos de olhando 네, assim. 비슷해 보여요. Porque eles são o quê? Todos parecidos. Tem a 구원 mesma 받은 cor. 사람과 구원 안 받은 사람이 겉으로는 비슷해 보입니다. As pessoas que receberam a salvação e as pessoas que não receberam a salvação são parecidas, o externo, a aparência. 일요일마다 교회 나옵니다. No domingo, todos estão aqui, 기도도 합니다. oram, 봉사도 합니다. fazem trabalhos voluntários, 헌금도 합니다. eles ofertam, 비슷해요. são parecidos. 그런데 중요한 건 뭐냐? Mas o que é o importante aqui? 생명이 어떤 사람은 있고 생명이 없는 사람이 있어요. Tem vida e o outro não tem vida. 주님으로부터 영생을 받은 사람이 있고 영생이 못 받은 사람이 있는 Tem uma pessoa que recebeu a vida eterna a partir do Senhor Jesus e não recebeu. 거듭나서 영생을 얻은 사람은 천국 창고에 들어가게 됩니다. Uma pessoa que nasceu de novo e tem a vida eterna, ela é como trigo e será recolhido para o céu. 구원받지 못한 사람은 꺼지지 않는 물에 들어갈 거예요. Quem não recebeu a salvação vai cair num fogo que nunca se apaga. Queimará a palha com fogo que nunca se apagará. 지옥입니다. Então esse é o inferno. 지옥은 꺼지지 않는 불이에요. Então o inferno é um fogo que nunca se apaga. Vamos ler todos juntos. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. 여러분 언제 거듭나셨어요? Quando que vocês nasceram de novo? 언제 거듭났습니까? Quando que vocês nasceram de novo? 저는 eu nasci de novo em dia 24 de janeiro de 1991 anos. 벌써 구원받은 지 많은 시간이 지났죠. Já passou muito tempo que 30년 recebi a 정도 salvação. 지났습니다. São quase 30 anos que recebi a salvação. 제가 11살 때 구원받았어요. Eu recebi a salvação quando eu tinha 11 anos. 여러분 언제 구원받으셨어요? Quando que vocês receberam a salvação? 언제 구원받으셨습니까? Quando que vocês receberam a salvação? 물론 그 날을 기억 못할 수도 있어요. Claro que pode ser que vocês não lembrem dessa data. 구원받았어도 그 날을 모를 수 있습니다. Mesmo receberam a salvação, tem pessoas que não sabem a data. 그런데 구원받은 그 날은 분명히 있어야 되는 거예요. Mas tem que ter o dia exato que você recebeu a 내가 salvação. 내 생일을 몰라도 태어난 날은 있는 거잖아요. Mesmo que eu não saiba a minha data de aniversário, eu sei que eu nasci. 이 몸이 태어난 것처럼 내 영혼이 다시 태어난 거듭난 적이 있어야 되는 거예요. Assim como esse corpo nasceu no mundo, tem que ter um momento onde o seu espírito nasceu de novo. 하나님의 말씀으로. Através da palavra de Deus. Última palavra. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. 하나님께 나와서 말씀을 잘 들으라는 거예요. Então precisa ir para diante do Senhor Deus e ouvir bem a palavra. 그러면 너희 영혼이 살아나게 될 것이다. Porque assim a vossa alma viverá. 아담과 하와가 범죄할 때 그 영혼이 죽었잖아요. Adão e Eva, quando pecaram, o espírito deles morreu. 모든 사람은 그 영혼이 죽은 채로 태어납니다. Todos nascem com o espírito morto. 구원받지 않은 사람은 그 영혼이 죽어 있습니다. Quem não recebeu a salvação, o espírito está morto. 구원받을 때 생명을 얻습니다. Quando você recebe a salvação, você ganha a vida. vida eterna 얻는 거예요. Você obtém a vida eterna. 그 영혼이 살아나는 겁니다. Esta vida eterna quer dizer que o espírito é vivificado. 자, 이 사람이 천국 갈 수 있어요. Este homem pode ir para o céu. 그러니까 열심히 뭘 해서가 아니라 하나님의 말씀을 잘 듣고 구원받는 Então, 거예요. e aqui não é pelos seus esforços, pelas suas obras, mas sim por ouvir bem a palavra de Deus. Ouvi e a vossa alma viverá. Ouvi e a vossa alma viverá. Vamos orar todos juntos.
하나님 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós 이 agradecemos. 시간 또 하나님 말씀 듣게 해주셔서 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido esse tempo para ouvirmos a Sua palavra. 죄는 반드시 심판하시는 공의의 하나님을 배웠습니다. Aprendemos sobre o Deus do juízo, que trará juízo a todos. 우리의 죄도 하나님께서 반드시 심판하실 것을 저희가 믿습니다. Nós cremos que o Senhor Deus trará juízo aos nossos pecados também. 고개 숙여 기도하는 모든 사람들의 영혼을 주님 불쌍히 여겨 Que o 주시옵소서. Senhor Deus possa ter misericórdia por todos os espíritos que estão aqui presentes, orando diante do Senhor. 모두가 끝까지 말씀 잘 듣고 구원받을 수 있도록 은혜 베풀어 Que 주시옵소서. o Senhor permita a sua graça para que todos, até o término desse seminário, possam receber a salvação. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém. 내일은 주일이죠. Então, amanhã é domingo. 내일은 몇 시에 시작할까요? Amanhã, que horas que vai dar início?